Esse é um convite para mães se reconectarem com sua essência, acessarem suas potências e se redescobrirem na mulher que nasce com a maternidade. Inspirado por histórias reais de mulheres que se reinventaram em suas jornadas, esse podcast é um espaço de troca, movimento e acolhimento. Aqui a vida pulsa, aqui a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade. Seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje é daquelas mulheres que impressionam não só pelo que constrói, mas pela maneira como constrói. Amanda Coelho é empresária, mãe do Matheus e uma verdadeira força da natureza quando o assunto é empreender com coragem, visão e alma. Ela começou do zero. Formada em enfermagem, entrou no mundo dos negócios para ajudar o pai e acabou criando um império. Hoje está à frente da Assinatura Marca Própria, uma das maiores empresas de desenvolvimento de marcas próprias de cosméticos do Brasil, e também é sócia da Belong Be. Mas descobrimos e nem conseguimos colocar aqui na apresentação um spoiler que ela vai dar e outras frentes maravilhosas de empresas que ela tem. Um ecossistema que impulsiona marcas de belezas independentes. Mas o que mais nos inspira na Amanda não são só os números ou os cases de sucesso. É a mulher por trás disso tudo. Uma mulher que acredita que todo dia é dia de vender, que valoriza as conexões, que coloca brilho nos olhos em cada nova ideia e que dentro da sua casa viveu um milagre. Seu filho Matheus nasceu de apenas 25 semanas, ficou 120 dias na UTI e hoje é um menino lindo e cheio de saúde. Amanda é presença, é garra e é movimento. Uma mulher que constrói com intenção, que acredita que empreender é também deixar um legado. E hoje a gente vai além dos bastidores das marcas para conhecer mais sobre quem é a Amanda. Além da empresária, além de mãe e tão inteira em tudo que faz. Amanda, obrigada gente, pela como presença. é que fala depois disso? Eu já tava aqui assim pensando, como é que é? Pra abrir chorando? A gente gosta assim de trazer toda essa potência e pra gente começar nosso papo, a gente tem um ritual aqui de acender a nossa velhinha, que a gente fala pra acender nossa chama interna. E dá ainda mais luz para essa conversa, claro. Fica à adoro vontade. rituais, gente. Ah, gente pois também. é. Eu gosto bastante de rituais. E esse cheirinho é nosso, viu? Que delícia! É, você já que é tem- especialista e Exato. pode falar, se ele, depois você dá o... Queremos o Já feedback. tem o marketing olfativo pronto. Isso. Pronto. Delícia! Tô muito feliz de estar aqui. A Muito gente feliz. também. Obrigada pelo convite. Obrigada a Nós que você por agradecemos. estar aqui com a gente. E tudo que a gente falou nessa apresentação é a mais pura verdade. Ai, que Então a gente delícia. quer que você receba. Coloque Ah. isso dentro do seu coração. Eu tenho feito esse exercício. Isso. Contei pra vocês. tô Pois é. recebendo, Eu recebo. Por isso que eu tô reforçando isso aqui. Adorei. Vamos começar nossa conversa falando de uma grande transição da sua vida. Você é enfermeira de formação e poderia ter seguido uma trajetória muito diferente que trilhou. Conta pra gente um pouco mais sobre o que te fez mudar de rumo e entrar para o mundo dos negócios. Como foi esse começo e em que momento você entendeu? É aqui que eu quero seguir. É engraçado, né, vocês perguntarem da enfermagem. Eu tô muito nesse momento de refletir sobre a minha jornada, sobre a minha história, né? Eu acho que depois que meu pai faleceu também, eu fiquei mais nostálgica, assim, com o que nos leva a estar onde a gente está, né? E as pessoas me perguntam muito, você não gostava de ser enfermeira? Não existiu isso. Eu adorava ser enfermeira e eu acho que poderia ter sido uma ótima enfermeira se tivesse continuado na profissão, porque a gente só é bom no que a gente faz muito, né? E eu não fiz tanto assim, eu fiquei mais ou menos uns 5 anos na carreira. Trabalhei muito, me considerei muito feliz na enfermagem. Eu trabalhei no SUS, eu trabalhei com atenção domiciliar em áreas de fragilidade, mas também trabalhei na Unimed. Então, eu consegui viver um pouco desse mundo todo. E fui feliz. E eu me sinto enfermeira até hoje, tá, gente? Porque eu cuido de todo mundo me liga, me pergunta, me pede dica de hospital e tal. Então, assim, eu não saí totalmente dessa skin. E acho até que a minha formação como enfermeira me ajudou na parte gerencial. Porque eu vejo muito enfermeiro nesse lugar do gerente, do gestor, Verdade. porque ele organiza ali, né, o time de enfermagem. Ele é o fio condutor da dinâmica hospitalar, porque a gente tem muito mais contato com os enfermeiros do que com os médicos. É verdade, eu nunca tinha pensado por esse olhar.
a equipe de enfermagem, ela é o corpo do hospital, o grande corpo, né? E que faz valer tudo aquilo que foi definido naquela propedêutica. Então, eu sempre tive muito essa visão, quando eu era enfermeira, de que eu estava num cargo de liderança. Sim, e que, como líder, muitas vezes, o técnico não era a minha maior habilidade, assim, a minha maior característica, talvez, como enfermeira. Mas liderar um plantão, gente, não é fácil. Assim. A profissão do enfermeiro gestor, né, do supervisor, é uma posição de liderança, uma posição de gestão. Então, me ajudou a ter esse olhar. E outra coisa que eu falei até num outro podcast, que é o seguinte: eu trabalhei com urgência e emergência praticamente todo o tempo que eu estive na enfermagem. Então, 5 anos ali em UPA. Aqui, ó. E uma coisa que eu tinha, que eu acho que era o meu diferencial como enfermeira, era pensamento rápido, tomada de decisão rápida, imaginar o que já vai desdobrar, daqui a 2 minutos o paciente vai parar, esse aqui vai parar. Sabe essa coisa que você começa a ter? E hoje, nos negócios, até hoje, gente, eu tenho esse olhar da urgência. Tipo assim, cara, isso aqui vai dar problema. Se a gente não resolver isso aqui hoje, perdeu 2 dias, isso aqui vai impactar lá na frente para o cliente e tal. Então, eu tenho até mesmo no meu time, eu tenho esse olhar para o que vai virar urgência. Sim. Ainda não é, mas vai virar. Maravilhoso. Só até colocando um adendo aqui, porque eu acho tão legal, porque eu acho que é isso, a gente não deixa de ser algo, a gente sempre se torna, a gente fala muito isso, né? Não é que você virou empresária agora, você é enfermeira e empresária, a gente vai somando, né? Não é e eu acho muito legal, porque eu venho de uma família de médicos e a gente recebeu, inclusive, uma médica aqui que se tornou empresária, Clarice, você deve conhecer. Demais, né? Muito, sou fã dela, Exato. linda. Era pediatra, não era? Ela era pediatra, depois ela foi nutróloga, ela formou com a minha irmã. Eu venho de uma família de médicos. E a gente tava falando, por exemplo, na medicina, ela fala que ela não tinha esse olhar ali que ela aplica para os negócios, porque talvez... E aí você trazendo o olhar da enfermagem, que a gente às vezes pensa que é uma mesma área, você vê que são completamente diferentes, né? E faz todo esse sentido, assim, realmente você tá ali na parte do gerenciamento, que é diferente, né? Por mais que sejam áreas diferentes, são competências que você desenvolveu e que hoje você consegue trazer e aplicar lindamente nos seus negócios. E é legal porque, às vezes, desculpa, só para complementar, que eu, como eu venho de uma família de médicos, eu sempre falo assim, gente, eles não entendem nada de empreender, nada de, né, assim, apesar do meu pai ser um super empresário, assim, na área da medicina ali, mas eu falo, assim, que essa parte da gestão ali, mesmo às vezes eles não entendem. Então, que legal ver você vindo da área de saúde falando isso, né, dessas habilidades, dessas, né, desenvolvidas. Isso é muito legal, você captar essas habilidades e trazer isso para a realidade atual. E você sabe uma coisa que eu falo também muito? Eu tive grandes parceiros médicos quando eu estava na enfermagem, porque eu nunca vi médico e enfermeiro com aquela rixa que às vezes acontece, né? Porque eu sempre entendi assim, gente, essa turma que eles são meus stakeholders, eu preciso gerir essa galera comigo para que o nosso plantão funcione. Então, por exemplo, tinham vários médicos queridos, amados, que trabalharam comigo, que eles falavam assim, Amanda, eu gosto de trabalhar com você porque você nos entende. Não era que eu entendia eles especificamente, mas eu entendia a dinâmica do plantão. Eu entendia que, tipo assim, se eu quisesse brigar, quem ia levar no final era meu paciente, né? E eu estava ali para servir o meu paciente. Então, o meu time ali não era só o corpo de enfermagem. Os médicos também faziam parte do time que eu precisava gerir para tudo acontecer, né? E a gente tem até uma brincadeira. Eu trabalhei durante um tempo na UPA Oeste. E tinha uma gestora lá, a Regiane, gosto muito dela. Foi uma grande pessoa, assim, na minha vida. E um dia ela falou assim, Amanda, eu vou te mudar de plantão. E no dia eu me senti tão injustiçada que eu falei assim, nossa, eu custei para colocar esse plantão no jeito. Eu peguei esse plantão todo desorganizado, eu peguei os médicos bravos, eu peguei a equipe de enfermagem faltando, pé da vida, não sei o que, eu arrumei tudo tão bonitinho e agora você vai me trocar. Ela falou exatamente por isso, o plantão de sexta tá um inferno, eu preciso que você vá lá arrumar. Você passar a mesma coisa. E na época eu fiquei assim, nossa, que injustiça, poxa vida. Aí eu fui conversar, na época minha mãe é uma pessoa maravilhosa, assim, muito experiente, né, vivida, e sempre teve esse traço de palavras boas frente ao tudo que acontecia. E ela falou assim, Amanda, você tá brava, mas você devia estar feliz. Isso é um voto de confiança que ela tá te dando. Isso é um elogio. Aí, no dia, eu lembro que eu falei assim, gente, não, pera, que agora ficou bom. Ainda sabe, tipo assim. E realmente, e a minha vida inteira foi assim. A empresa tá com dificuldade na operação. Vai, Amanda. Eu gosto desse tipo de desafio que você fica rampando, parece que você fala assim, não,
pera, eu vou conseguir, sabe? Então, legal. veio muito lá de trás da enfermagem. Sim. E aí, como é que foi essa virada pra você ir pro mundo dos negócios? Porque, claramente, você já tinha essa mentalidade de empresária, né? Não, então, a minha virada foi ocasional, né? Assim, a minha vida, ela fluiu de uma forma muito estranha. A dor sempre foi o que me fez... Pera, eu vou mudar. Na verdade, o meu pai, naquela época, há 20 anos atrás, ele teve um tumor no intestino. Ele teve uma... Na verdade, inicialmente era uma suspeita e que depois acabou se confirmando, mas quando ele teve isso, a minha mãe, novamente, né, a gestora de toda a vida da casa e tal, ela falou assim, Amanda, o seu pai, ele não consegue mais tocar essa empresa. Ele tinha uma distribuidora de cosméticos desde quando eu nem era viva, né? Ele começou esse negócio e tal. E a distribuidora só foi caindo, foi caindo. E aí, nessa época, eu trabalhava até na enfermagem na UPA Norte, estava trabalhando na UPA Norte, trabalhava na UPA Oeste e trabalhava também na Unimed. Mas eu já estava num momento, assim, que eu queria mais. E eu estava vendo que na enfermagem eu não ia conseguir. Não era uma carreira, a enfermagem, infelizmente. Principalmente na minha época, porque eu estou fora da área, eu não posso ser leviana de falar como está hoje, né? Eu não vivo mais hoje. Mas na minha época, a enfermagem não era uma carreira, assim, na qual eu conseguiria escalar muito. Eu acho até que eu escalei muito rápido. Então, sabe aquela coisa do seu... Uai, terminou? E agora? Não, mas pera. Mas calma, eu tenho 5 anos de formada e eu estou quase chegando no que essa pessoa... Não, tá pouco. Eu tive esse momento em que eu me frustrei, principalmente com os recebimentos da profissão. E aí, a minha mãe falou, Amanda, seu pai não vai conseguir tocar essa empresa, seu pai tá doente, ele tá doente também da cabeça, porque só dele imaginar que ele ia ter um tumor no intestino, ele ficou muito desbaratinado e tal. Então, por que você não vai lá ajudar seu pai? Foi essa a fala. Aí eu resolvi um dia ir lá visitar a empresa. Aí, primeiro, a empresa... E só uma pergunta genuína, quando ela falou isso, como que te bateu? Na hora que você escutou? Você aceitou de imediato? Você ficou um pouco resistente? Eu acho que eu esperei a vida inteira por esse convite. Eu tenho um pouco dessa sensação. Porque eu sempre gostei de estar na empresa do meu pai. Sempre. Tipo assim, eu era aquela pessoa que nas férias eu oferecia pro meu pai para arrancar adesivo, para arrumar os papéis. Eu sempre amei o ambiente. Só que o meu pai, hoje eu entendo meu pai. Eu acho que meu pai, a vida inteira, ele passou muito aperto na empresa. E o meu pai, gente, é uma coisa que eu vou falar, que até dói falar, mas ele não era um empresário. Uhum. Mas acontece muito, Ele não era o perfil. Meu pai era tímido, ele era um cara que ele gostava de ficar na dele, ele não gostava de muito desafio, ele era totalmente avesso a risco, eu descobri isso depois. Então, eu acho que ele viveu aquela vida, porque a vida dele também fluiu para isso, e eu acho que ele tinha pavor da gente entrar nessa. No fim, um dia meu pai falou assim pra mim, Amanda, como uma forma de proteção, tudo que eu fiz pra vocês não entrarem, e olha você, eu fiz de tudo pra você não entrar nisso, sabe? E eu vejo isso, é muito risco. Sim. A gente tem muitos altos e baixos, eu já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro, já fali, né? E ele era totalmente avesso a risco. Só que eu sou uma pessoa... Você era o oposto dele, né? Nesse porque ele não tinha de perfil de empresário, você, assim, é nata. Eu gosto. Assim, o meu marido, ele fala assim, Amanda, pelo amor de Deus, Amanda, para. Aí na minha cabeça eu fico assim, né? Na minha cabeça eu fico assim, não, mas se eu fizer isso aqui, não. Aí ele para, aí eu, não, peraí, porque se eu não, sabe? Um bicho comichão que fica o tempo inteiro, eu sou essa pessoa. Não, você contando da sua trajetória na enfermagem, eu falei, gente, já a cabeça de empresária, de outra empreender, mentalidade, mesmo, é jeito, né? Assim, e fome também. Buscar desafios. Isso é muito inspirador. Você tá ao lado de uma pessoa que você tem fome para mais, para fazer mais, para servir mais, para solucionar mais, né? Um dia a Isa Paz falou um negócio comigo que eu achei interessante a visão dela. Ela falou assim, Amanda, você empolga com tudo. Eu achei muito engraçado a hora que ela falou, que eu fiquei pensando na minha cabeça assim, não é que eu empolgo com tudo, não, é que eu empolgo com tudo mesmo, sabe? Tipo, eu sou essa pessoa. As possibilidades são infinitas, e né? é isso que a gente estava fazendo aqui antes, sabe? Eu consigo pensar, tipo, não, se a gente estruturar uma operação assim, a gente consegue. E hoje eu tenho uma visão que eu tinha lá atrás, de que se eu entrasse no negócio do meu pai, eu ia conseguir dar uma bossa pro negócio. Porque eu via potencial, mas eu falei assim, gente, mas é um homem de 60 anos de idade, gerindo um negócio de beleza, que o mundo mudou pra caramba, esse trem tá empoeirado, sabe? Eu pensava na minha cabeça, né?
Enfim, então, quando a minha mãe me convidou, eu acho que na minha cabeça eu sempre quis essa oportunidade. Eu sempre quis estar nesse lugar. E imediatamente falei, mãe, eu vou lá olhar. E eu não estava num momento bom, nem da minha vida pessoal e nem da minha vida profissional. Eu estava num relacionamento na época que não estava legal e eu não estava conseguindo sair bem dele. Eu estava infeliz na enfermagem já, entendendo que os meus sonhos não seriam realizados ali da maneira que eu pensava. Eu também sentia que, tipo assim, eu já não estava 100% na profissão, porque eu já estava vendo que ali não era isso, Não sabe? Cabia ali. Né? Cabia, mas estava faltando espaço, né? Por exemplo, eu amava trabalhar no SUS. Amava. E a maior parte da minha carreira foi no SUS. E eu amava e eu sentia em alguns momentos, sentia do fundo do meu coração. Acho que eu nunca falei isso, vou falar e vou aproveitar e processar. Eu precisava viver aquilo para entender profundamente a dor das pessoas, a pobreza, a miséria, para não romantizar nada do que eu ia viver, por exemplo, do que eu vivo hoje. Sim. Eu sou uma pessoa zero romântica com o financeiro e tal. E isso é uma coisa que eu gosto de falar, assim, gente, eu gosto de dinheiro, eu gosto de fazer dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, e 90% das minhas tomadas de decisão no trabalho são por dinheiro. Sim. Então, assim, 10% vem de todo o resto, mas eu estou sempre olhando para isso. Sim. Né? E é isso que sustenta os negócios, né? Total. Que bom, porque você falou assim, às vezes muitas pessoas estão nessa jornada aí de empresa e tudo, e nunca pararam para pensar nisso. Às vezes, talvez porque são tão apaixonados pelo negócio, ou tão empolgados, ou é pelo caminho que precisou seguir, como no caso do seu pai, que não para pensar, mas isso aqui dá dinheiro? Isso aqui vai me dar, A gente precisa ser né? racional. Então, E mais do que isso, a gente precisa aceitar. Aceitar. Por exemplo, Exato. eu gosto de dinheiro, e eu gosto de trabalhar por dinheiro. E eu sei que quando não tem dinheiro, bicho pega. Então, eu não romantizo pobreza, porque eu vivi com os meus pacientes uma pobreza que, assim, não adianta você querer romantizar isso. Isso é doloroso na sua carne, entendeu? Sim. Então, assim, foi importante. E eu sentia isso. Eu tenho uma médica que trabalhou comigo e ela falava assim, Amanda, todo mundo devia ver isso que a gente estava vendo, né? E eu falava assim, todo mundo devia ver isso que a gente deve estava ser vendo. transformador, deve ser, porque realmente a gente que nunca passou por isso, né? Eu pelo menos Não tem nunca, ideia, não né? tem do ideia. que A é. gente cuidava de atenção domiciliar na extrema pobreza. Como que você quer tratar um paciente que não tem comida dentro de casa? Então, é um negócio... Então, a gente vivia aquilo e eu ficava pensando assim, que eu tenho é muito, que eu tenho é muito, que eu tenho é muito, que eu tenho A última demais. realidade que eu quero é essa, né? E se eu tenho condição de fazer mais, eu tenho condição de fazer mais. Eu tenho por obrigação fazer mais, porque eu já recebi mais, entendeu? Assim, então foi bom pra mim. Até a pergunta que eu ia te trazer aqui agora é muito nisso, né? Que a gente te vê na frente desses negócios gigantes, né? Muito bem posicionada no mercado, mas o que chama atenção é justamente esse seu entusiasmo, assim, né? E eu ia, assim, uma coisa que a gente pergunta até da onde vem essa sua força do empreender, que eu acho que já respondeu trazendo isso, né? Então, assim, porque é visível, sabe, Amanda? Assim, a gente que te acompanha, e talvez quem esteja escutando a gente aqui, se não acompanhar a Amanda, né, vai no Instagram dela, porque além dessa mega empresária, que, assim, eu acho que é um exemplo, ela é muito aberta, como a gente já trouxe aqui, a compartilhar conhecimento, né? Muito eu acho que a gente humana. aprende muito com você. Que bom, obrigada. Mas falando até nesse caminho do empreendedorismo, né? Que foi essa referência para você como seu pai, que você falou, né? Assim, o que você vê como algo que você precisou aprender no caminho também, né? Porque claro que vem muito disso, de você ver essas condições e trazer outras realidades, trazer força, trazer habilidades, mas o que também precisou desenvolver nesse caminhar? E continua desenvolvendo ainda, né? Porque ainda estamos você ainda com essas milhões de frentes que vão surgindo. Eu acredito que esteja sempre precisando renovar, né? Deixa eu pegar um pouquinho. Você falou sobre o que me move, vamos dizer assim, né? Gente, eu sou uma pessoa que eu não me permito desistir. Exatamente porque eu não quero... é como se eu sentisse que eu não tenho direito. Até mesmo por tudo que eu recebi do universo, de Deus, dos meus pais, assim, eu fui uma pessoa que eu recebi muito amor. Eu estudei, eu tive oportunidades. Então, assim, eu fico pensando assim, gente, se eu desistir, é uma molécula muito forte que cai, sabe? Tipo assim, pra a comunidade, para o mundo, é uma coisa muito forte eu desistir, assim. Eu não posso desistir, eu não quero desistir, porque eu quero provar para as pessoas que é possível, que a gente consegue. E
Eu adoro fazer parte das coisas. Então, tipo assim, eu fico querendo ver. Não, e o próximo ato? Não, eu quero estar lá, eu quero viver. Não, eu quero estar lá pra sentir esse negócio vindo em mim. Como é que vai ser, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu realmente, parafraseando Isa Paz, eu me empolgo e eu gosto da vida de um jeito que... Assim, eu gosto tanto da vida que eu gosto de viver as coisas, de viver a empresa, de viver os funcionários, de viver o casamento, igual uma das minhas funcionárias casou semana passada. E eu fiquei pensando, nossa, que legal, a festa bonita, ela estava bonita, feliz com o marido, eu quero viver isso com ela. Então acho que isso me move, viver, de uma forma geral, esse amor à vida e essa gratidão ao que eu já recebi. E a outra coisa que você falou do que tem que desenvolver, eu tenho muitas coisas para desenvolver. Eu sou uma pessoa que eu ainda me sinto uma menina, às vezes, assim, sabe? E que bom, né? Então, é isso. Eu lamento, às vezes, a idade, sabia? Eu lamento, às vezes, eu penso assim, eu queria ter menos para viver mais. Para fazer mais. Porque eu sei que uma hora a gente tá cansado, né? Assim, Sim. e eu não me enjoo da minha vida, tá? Isso é uma coisa também que as pessoas falaram assim, Amanda, você vai cansado do empreendedorismo e tal, não sei o quê. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas cansadas. Eu não entendo, assim, realmente eu não sei o que passa na cabeça, porque eu acho tão bom. E Deus me deu o benefício de trabalhar com o que eu amo. Porque se eu não trabalhasse com o que eu amo, ia trabalhar do mesmo jeito por dinheiro, porque eu gosto de uma nota entrando na minha conta. Sim. Então, é isso. Se eu tivesse um trabalho que eu não amo, eu ia trabalhar do mesmo jeito. Eu ia entregar do mesmo jeito, porque é por dinheiro, que eu, sabe? Mas Deus me deu ainda a oportunidade de trabalhar com o que eu sempre amei. Sim. Sempre. Independente, tipo assim, independente de você falar assim, Amanda, você tá de férias, o que você gosta de fazer? Eu gosto de me maquiar, eu gosto de passar um creme na minha cara, Você vive, eu gosto de né, passar um negócio no isso. meu cabelo, eu amo ir em loja de beleza, eu amo beleza, eu adoro ver as pessoas na Faz parte rua. de você. Então, tipo assim, mesmo hoje eu tenho um problema, porque descansar pra mim é fazer exatamente O que eu faço no trabalho. você faz. Eu amo ir pro escritório, adoro chegar no escritório, adoro me arrumar pra sair. Então, acho que é isso, assim, é ver... Isso te empolga, né? E você pode ver tudo na sua vida como se não fosse nada. Ou você pode ver tudo na sua vida como se fosse tudo. Olha que tudo. A gente encontrou, a gente falou de 1 milhão de coisas, então eu valorizo isso. E eu acho que as pessoas, assim, até o mundo, ele te conduz a não ver mais. Exato. E é bonito, né, ver essa empolgação, justamente, porque eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, e até entrando ali, porque a gente está na era do digital, onde as pessoas às vezes mostram até muito mais do que de fato têm ou estão vivendo, a gente se depara muito mais com as pessoas frustradas por não terem aquilo que o outro tem, ou achando que não tem o suficiente, precisa ter mais, porque, né, é muito no lugar Uma da comparação. insatisfação. Exato, e aí acaba vivendo essa insatisfação constante. Que olha que beleza que é viver no oposto, que é no entusiasmo pelo que tem, né? É isso. E Pode falar. Eu acredito que parte disso também vem muito de você olhar e agradecer por tudo que você recebeu e por tudo que você tem. E as pessoas não fazem isso. Não. As pessoas, elas têm dificuldade de serem gratas e elas só focam no querer mais, No próximo, né? no próximo, É. vibram na escassez, esquecem de agradecer o que elas têm. Então, eu achei tão bonito, eu não enjoo da minha vida e tão forte ao mesmo tempo. Não enjoo, eu queria era mais. Eu acho pouco, eu quero é mais. Tipo assim, Sim, sabe? é eu não bonito, enjoo. é inspirador Inspiração, demais. Você fica, nossa, eu também quero, sabe? Eu quero dar um pouquinho dessa energia, porque é lindo, transborda, né? Você fala, nossa. Eu vou te contar uma coisa engraçada. Você falou, me dá um pouquinho. O meu marido, quando a gente estava grávido, né? Aí nós fizemos uma brincadeira lá em casa. Aí juntou eu, meu irmão, minha irmã, o meu marido e tal. E eu comecei a perguntar para todo mundo, o que você quer doar pro meu filho? Não, o que você quer doar uma característica sua pro meu filho e tal? E a gente começou a falar. Aí eu brinquei com meu irmão. Falei, ô Paulinho, eu quero doar a sua autoestima de milhões pro meu bebê. Aí eu falei com minha irmã, eu quero doar, eu quero pegar de você a sua genialidade, a sua forma, que a minha irmã também... Gente, a minha irmã tem que vir aqui contar a história dela, tá? Porque vocês vão chorar assim em baldes. Ela é incrívelhosa. Como que a sua irmã chama? A minha irmã chama Fernanda. Fernanda, você está intimada. Próxima temporada. Gente, a minha irmã, vocês não têm ideia que é a minha irmã. A minha irmã é um gênio. Você falou que eu sou uma força da natureza e as pessoas têm falado isso pra mim ultimamente. Eu tô achando engraçado porque é uma expressão interessante. A minha irmã é uma força da natureza. Aquela ali, pelo amor de Deus, não tem condição, não. Eu olho pra ela e falo assim, Deus...
Você deu, assim... Como é que é nesse dia? Você tava, assim, criando o Inspirada. mundo, aí você falou, pá, vou criar essa mulher. Ela é Fernanda, incrível. te queremos. Queremos. Nossa, Só perguntar aqui, antes de você continuar, eles trabalham junto com você hoje ou não? Não, a minha irmã trabalha na Google e tem tá. 6 meses que ela tá realizando meu sonho de vida, que era voltar pro Brasil, que minha irmã ficou ela 15 morava anos. fora. É. Ah, Ela ficou 15 anos fora do 15 anos país. fora. É. E agora ela tá voltando? Ela voltou, tá aqui em Belo Horizonte, na gente, Google, trabalhando na que Google. legal. Então não tem nem desculpa pra não vir. Não, pode vir, Isso, pode chamar e ela vai amar. maravilhosa. E a Fê, ela realizou meu sonho de voltar. Então agora eu tenho que honrar o nome, gente. Isso Chama ela pra mesmo. tudo, aquela Isso aí. Mas aí eu comecei essa brincadeira. E aí o meu marido falou assim: e sabe o que eu quero de você pro nosso filho? Falou pra mim. Falei, o que você quer, Saulinha? Ele, a sua vibrância, esse seu fogo de viver. Contagiante. E aí eu fiquei olhando pra ele. ele. E a gente sempre brinca lá em casa. Tipo assim, meu marido, ele sempre fala isso pra mim. O Saulinho é incrível também. Outra pessoa que vocês... Ah, que sua mulher? Que pena. Arruma um pra ele. Porque também Vamos maravilhoso. arrumar. Mas o meu marido, ele sempre fala isso. Ele fala assim, Amanda, o que me atraiu em você foi essa força de ser feliz. É totalmente magnético. Que lindo. bom, É que lindo bom, de viver. que bom. Literalmente. Que bom. Mas aí você falou do desafio. Sabe qual que é o meu desafio? Essa força que eu tenho, às vezes ela vai pra raiva também. Sim. Por quê? Polaridade. Porque eu tenho uma chateação com o oposto. Eu tenho, por exemplo, às vezes eu tenho muita raiva de coisas que acontecem, porque isso me passa uma mensagem muito ruim. Então, vamos supor assim, na minha vida como empresária. Uma coisa que eu sei que deveria ter sido feita, que não foi feita, única e simplesmente porque a pessoa procrastinou, deixou pra lá, não olhou com carinho e tal, e aquilo resultou num resultado ruim para a empresa. Às vezes eu não consigo ter um olhar tão frio para a questão, porque eu falo assim, que desrespeito, que falta de cuidado com o outro, porque no fim quem é prejudicado é o cliente, mas que absurdo. Aí sobe e ferve aqui, ó. Pá. E aquilo eu fico, como que a pessoa faz isso com o outro? E a minha interpretação, às vezes, ela sai um pouco do ponto apenas do racional. Sim. Então, isso é uma coisa que eu estou tentando evoluir e estou trabalhando arduamente no meu emocional para ser estritamente resolutiva. O meu mindset é de solução. Sim. Então, por exemplo, eu dou aquele cata na equipe e daqui a pouco eu volto e falo assim, nós temos que fazer isso, 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 isso e isso. E o que eu estou tentando melhorar há anos, eu acho que é o meu maior desafio como pessoa mesmo, é conter essa raiva, porque ela, em alguns momentos, é forte demais. Sim. Então, assim, às vezes eu dou uns... Entendeu? Balada. Você é ariana? Qual signo Não, que eu você? sou canceriana. Mentira, eu também. Então, e o canceriano, ele é doce, né? Mas o meu ascendente é em leão. Ah. Então, tem um... Eu fiquei curiosa. E antes da gente passar para a próxima pergunta, também estou curiosa com uma coisa. Nesse momento que você estava grávida e você foi falando com cada um o que você queria que seu bebê tivesse, seu marido falou dessa vibração que é, de fato, muito contagiante, você chegou a imaginar ou a desejar de você para o seu filho, do que você queria levar? Não, porque o meu marido já logo falou que era vibrância, aí eu fiquei pensando nisso e fiquei... Mas assim, é engraçado, né? Eu não pensei de mim pra ele. Engraçado, o que eu não queria que ele me puxasse. Isso eu tinha claro. Tipo Por isso, assim, talvez, que você não deve ter pensado. eu tinha claro. Tipo assim, meu marido, por exemplo, ele é uma pessoa calma. E ele é uma pessoa muito mais... É por isso que eu falo que a minha junção, eu e o Saulinho, a gente é as metades do coração mesmo. Porque ele é calma. O Saulinho, ele é calmo e ele é racional. E uma coisa que a gente fala que é interessante, né? Ele é muito mais... se você perder o Saulinho, repactuar com ele, assim, não existe. Entendeu? É um negócio muito difícil. E ele tem essa tomada de decisão rápida. Ele fala assim, isso aqui eu não aceito e pronto, acabou. Isso, pra mim, é uma dificuldade enorme. Inclusive, quando eu preciso me desvencilhar, eu tenho uma dificuldade, porque eu fico na minha cabeça assim, não, já a pessoa fez isso, mas eu interpretei mal, né? Ela não queria dizer isso. Não é possível. Ela não falou isso de propósito. Ela não sei o quê. Eu tento criar uma desculpa para aquilo não ser, às vezes, para não ver o que é, que eu acho doloroso. Ele não. Ele é tipo assim, a pessoa fez isso significa isso, eu não tolero na minha vida, um beijo e tchau, e acabou. Entendeu? Então, assim, mas a visão é, a Amanda é brava, mas o Saulinho é calmo. Mas no fim, mas ele consegue ele é aqui, ó. colocar o ponto. Ele é muito mais
Cortou o fio. Eu não, eu fico esticando aquilo no meu Por emocional. mais que aquilo ali tenha te gerado, né? Eu sofro, sabe? E aí, quando eu encaro com a verdade... quando eu encaro com a verdade, eu sofro pra caramba. Porque eu falo assim, por que, gente? O que aconteceu aqui? Como assim? Sabe? Sim. Enfim, então, é coisa... Eu acho que meu maior desafio é segurar essa raiva. Que ela também, ela acompanha... Porque quando você tem muito amor pelas coisas... E aí uma coisa esbarra nesse seu amor. Por exemplo, eu tenho amor pelas empresas e pelos clientes. Eu vivo para os meus clientes. Então, quando uma coisa esbarra no meu cliente e eu sinto que o meu cliente foi prejudicado, gente, eu viro um bicho. É porque é quase como se fosse igual quase seus filhos ali, né? Como uma leoa. Você fala, não é possível que a outra pessoa tá tratando o meu cliente desse jeito, o meu negócio, né? E às vezes eu não posso mostrar pro cliente toda essa raiva. E pro cliente ele fala assim, poxa, a Amanda não fez nada por mim. Gente, vocês podem ter certeza que eu matei meia dúzia de gente. Eu fico louca. Tipo assim, eu realmente, quando eu estou vibrando na agressividade também, que eu tô pé da vida com o negócio, brigar comigo é muito ruim. Sai de baixo. Sabe, eu venho com esse... a gente tem que aprender, porque a gente, né, o empreender é lidar com pessoas, né? Então, a gente tem que sempre aprender. Mas eu acho que é isso também, igual se fossem os extremos, porque você olha, igual eu acabei de te dizer aqui, olha muito os seus negócios com essa paixão mesmo ali de, poxa, isso aqui tem muito valor pra mim. Como é que uma pessoa que tá trabalhando junto comigo não consegue enxergar? Às vezes até consegue enxergar, mas é porque o peso, né, é diferente e aí ela não entrega igual você gostaria de entregar. E as pessoas também são diferentes, né? E aí a gente precisa também ter essa percepção de que os perfis são diferentes. A paixão é diferente do que move. A circunstância toda. A circunstância tudo é diferente. E sabe o que acontece? Às vezes, por exemplo, o Saulinho fala assim, não, Amanda, mas essa raiva sua é boa pra empresa, a gente precisa, não sei o quê. Só que, às vezes, ela me faz mal. Isso que eu ia falar. Tipo assim, ela pode ser boa pra empresa, no final das mas contas, faz mal, mas é pra você. E aí, o que eu também eu estou aprendendo, e uma coisa legal, até pra dividir, que talvez tenham pessoas que sofram com isso, né? A minha terapeuta, ela me ensinou, Larissa, maravilhosa, linda de Deus, ela me ensinou a falar com a Amanda do passado. Então, às vezes, ela fala assim, acalma a Amanda do passado, porque quem tá vibrando nessa raiva toda é a Amanda do passado. A Amanda do presente sabe que ela sabe resolver isso com o pé nas costas e vai dar certo. Aí eu falo, eu converso, eu escrevo e-mail pra Amanda do passado. Eu falo assim, olha, a Amanda dessa técnica. A Amanda de 2010 ia voar no pescoço dessa pessoa. Não precisa. Olha, você não precisa dessa postura. Essa postura não combina mais com você. Você consegue trazer a solução pro seu time e tal. E eu comemoro essas minhas vitórias emocionais, porque é difícil mais mudar, né? Legal. Porque reconhecer é o primeiro passo. Eu escrevi e-mail. Esses dias eu acalmei a Amanda de 2010. Eu falei e é uma forma, assim, que é simples, mas desafiadora de se acolher. Sim, né? E maravilhoso. A gente sempre fala da escrita como ancoragem. A gente sempre fala isso. A gente escreve porque isso ancora. Larissa Gostei fala, escreve. Larissa, adorei. Larissa é maravilhosa. Eu falo, às vezes a Larissa fala pra mim, pra vocês ensinarem também. Não sei se vocês já fazem isso. Às vezes, você já fez isso lá comigo. A Larissa falou assim pra mim esses dias. Essa carta que você vai escrever pra uma determinada pessoa, você vai escrever à mão, para você trabalhar a mensagem no seu cérebro, e você vai queimar. Pega um balde, pega um tanque lá e tal, e queima. E você vai... Aí depois você me conta. E, gente, é um alívio. É demais. Sai do peito, assim. Foi igual estourar o balão. Por isso que eu falei, a gente viveu um pouco isso na história e deixa aí. E é isso, assim. Eu trabalho isso porque eu preciso conter um pouco essa raiva para eu ser mais corporativa. Não que eu vá perder essa pulsação do amor, mas que eu entenda que eu não quero ser uma pessoa tóxica no meu próprio ecossistema. Sim. Então, eu preciso dosar. E, em alguns momentos, eu acolho também o sair da linha. Por exemplo, ontem, eu tô aqui hoje, ontem foi um dia que eu dei uma saída da linha lá, que peguei a turma na esquina lá, sentei todo mundo e falei, entendeu? Mas eu ainda consigo ver que é diferente da Amanda de 2010, que eu teria batido com muito mais força, que eu saí de lá, entrei dentro do meu carro, coloquei um rock and roll e vim até Belo Horizonte escutando para eu poder... Liberando. Para eu poder me voltar pro eixo. E não pegar esse descontrole e jogar pro outro, né? Porque no final das contas, é isso que você falou, quem vai lidar com isso no fundo é você mesmo, né? E é horrível, gente. É horrível. Exato. Tipo assim, eu teve momentos no empreendedorismo que eu sofria muito. Absurdamente, porque
pra mim, aquilo que tava acontecendo era too much, sabe? Era tipo assim, cara, isso aqui é o cúmulo do ápice. Isso é uma facada nas minhas costas, não tem condição. Ainda mais você que lida com muitas pessoas, né? Você tem um E time assim, a gente muito toma grande, muita facada, né? Sim. Isso sim, eu também parei de negar as coisas como elas são. Sim. Tem pessoas que vão agir com você de má fé, e é isso. E a gente tem que entender. As coisas são E como aprender elas a lidar são. com elas, né? Exato. Então, assim, por exemplo, hoje eu aprendi com o Saulinho, com os meus terapeutas, até com o meu irmão. O meu irmão também, gente, é porque não chama homem, né? Esqueci toda vez. Mas o meu irmão é uma pessoa, a fala dele é muito interessante. E um dia ele falou assim, Amanda, eu e minha sócia estávamos conversando lá em casa, e eu e minha sócia Dani, né, que é minha sócia da fábrica, nós duas somos muito enérgicas. Eu sou mais do que ela, eu acho ainda, mas nós duas temos esse descontrole de raiva, tem hora. E a gente conversando com ele num dia muito raivoso, e nós duas estamos lá, pá, 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 pá. Aí ele falou assim, ele ficou assim, olhando, e ele falou assim, nossa, vocês sofrem demais, gente. Não, vocês têm que dar um jeito. Tipo assim, aí ele fica me ensinando. Não, eu desmonto o cara na elegância. Eu quebro o cara no meio. Tipo assim, sabe? Eu falo pra ele assim, mas aqui, você tem que, sabe? E realmente ele faz isso. Ele realmente, o meu irmão, ele tipo assim, sabe aquela pessoa que não tem fuga? Sim. Que aí ele fala assim, mas cara, você não fez isso, mas por quê, sou? Entendeu? Agora, Amanda, uma coisa que, assim, né, não generalizando, mas você citando seu irmão e seu marido, homem, eles conseguem ser um pouco mais racionais do que nós, mulheres, que acabamos levando para esse lugar, assim, né? Não, de novo, não generalizando, não que a gente não consiga trabalhar esse lado, mas eu acho que para eles é um pouco mais fácil do que pra gente. E aí eu vou te falar o que o meu marido me falou, que foi bom pra mim, porque eu falei assim, não, Saulo, eu queria tanto ser igual a você, tipo assim, tem hora que let it go, sabe? Aí ele falou assim, não, mas a gente ia perder muito se você fosse assim. Porque aí a empresa ia ser seca, a empresa não ia ter tom de urgência. Ele falou assim, porque você já percebeu? Eu falo 100 vezes a mesma coisa. Na hora que você fala, o povo corre lá e faz. Então, tipo assim, eu achei bonito ele reconhecer, porque eu vivi muitos anos com os homens falando assim, ela é reativa. Ela é reativa, ela é complicada. Ela é difícil. Nossa, a Amanda é difícil. Nossa, não vai falar com ela, não. Ela vai ficar a pé da vida. E o povo tem medo de você, sabe? E foi um rótulo que ele foi me abraçando, que ele foi me envolvendo. E eu fui tomando posse disso. Isso me piorou como pessoa. E até de uma forma pejorativa, né? Isso. Aí vem ele e fala, aqui, uma das suas maiores potências é essa complementariedade que você tem com ele ali. E assim, eu fiz muita terapia, faço muita terapia pra me entender, porque eu sei que eu mesma abracei essa dificuldade. Uma vez um médico falou assim pra mim, quando eu era plantonista, ele falou assim, Amanda, sabe por que esse negócio seu dão certo? Porque o povo sabe que se não der, você vai chegar na ponta daquele corredor ali, igual uma onça pintada. E vai ser pior. Então, não, é sério mesmo. Ele falou um dia assim pra mim, o povo fala que o pessoal tem medo de você, mas isso, pro nosso plantão, é bom. Porque faz com que as pessoas já falem assim, nem que esteja fazendo ódio. Tipo assim, vou fazer porque aquela mulher Senão vai vir ela. vai me encher a paciência aqui, então eu vou fazer. E eu abracei isso. Sim. Só que eu sei ser, eu sei motivar as pessoas sem a agressividade ter que ser sempre a minha área. Você sabe usar de forma positiva hoje por ter se investigado. E para se investigar, a gente não faz vista grossa, que é o que a gente estava falando. Precisa ter coragem para se olhar. E o primeiro passo é reconhecer. Tudo tem polaridade positiva e negativa. Então, se eu tô com esse fogo todo e tá indo para me tirar do eixo, como é que eu volto para usar de uma forma muito mais intencional na polaridade certa para impulsionar, para alavancar? E essa é a minha maior habilidade. Tipo assim, por isso que eu acho que o meu maior desafio é esse equilíbrio, porque quando eu consigo atuar equilibrado foi quando eu fiz os maiores movimentos da minha vida, na minha equipe e tal, eu tive os maiores gols. Mas quando eu entro nessa vibração de ficar muito o pé da minha vida, eu também descompenso o meu time. Então, isso é onde eu mais estou olhando, onde eu mais estou, como diz o outro, né, bem mineirinha, pelejando. E assim, gente, eu abraço muito os meus defeitos. Isso é muito importante. Eu realmente assumo. Isso é ser inteira, porque faz parte de A nós, gente fala né? muito isso, Então, tem o lado destrutivo, mas tem o lado construtivo, que, inclusive, parte muito dessa próxima pergunta, dessa construção, desse impulsionar, que você não faz só isso com você. Você faz com todo mundo que está ao seu redor. E você escolheu empreender no universo da beleza. E não apenas com uma marca própria, mas ajudando a criar outras marcas também, que vem muito desse impulsionamento de usar esse fogo, essa construção com intenção.
E o que te conecta com esse, assim, universo? A gente trouxe... Você falou que a beleza, ela sempre fez parte ali de você. E eu acredito muito que a gente gasta energia de um lado e reabastece do outro e precisa dessa retroalimentação. Mas o que você trouxe da beleza, que você se reabastece, se maquiando, se arrumando. Sim. Então, assim, é uma unificação aí pra você, né? Deixa eu te Isso sempre contar. fez parte Você- da... Então, deixa eu te contar uma coisa, não é pra vocês rirem, não, mas se rir, tudo bem. Já estão rindo. Quando eu era enfermeira, assim, na minha vida eu sempre entendi que a gente tem que vestir uma armadura em certos momentos. E a minha armadura sempre foi essa, me cuidar. Então, eu sempre gostei de me cuidar. Eu nunca gostei de estar, por exemplo, num lugar... Às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, Amanda, mas você faz cabelo, você faz maquiagem, você se arruma. Essa é a minha armadura. Esse é o jeito que eu me pinto pra guerra, sabe? Assim, Então, eu me arrumar, eu me pentear, eu me olhar no espelho e eu estar de bem com a minha imagem, essa é a minha armadura. E é muito louco, porque quando eu faço isso, na minha cabeça é como os índios, sabe? Tipo assim, eu me sinto nesse ritual do tipo assim, eu não sou a mais bonita do mundo, eu tenho essa consciência, eu sou uma mulher madura hoje em dia e tal, mas eu vou com a minha melhor versão. Mas eu me sinto pronta pra enfrentar o que eu É precisar isso. aqui E aqui, ó, agora. eu tô pintada e aqui eu enfrento qualquer coisa, porque eu sou capaz. Isso é uma coisa que eu sinto. Sabe aquela coisa que você tá na escola e o coleguinha fala assim, eu não consigo, sabe? Desde quando eu sou criança, eu achava isso um absurdo. Porque eu ficava pensando assim, não, mas você admitiu assim tão facilmente que você não consegue. Não, peraí, gente, eu vou ter que conseguir. Não, a gente consegue. Então, eu consigo. Isso é uma certeza que eu tenho na minha vida, é que eu consigo. Principalmente se eu estiver preparada. Aí, minha filha, aí eu consigo Pronto, qualquer coisa nesse mundo. Então, assim, eu me arrumo e eu vou repetindo na minha cabeça. Eu consigo, eu sou capaz, eu sei que eu tenho as ferramentas. Gente, eu tenho, assim, eu tive boa alimentação, eu tenho boa cabeça, eu tive pais bons que me ensinam. Que isso, gente? Eu consigo qualquer coisa. Quem vai falar que eu não consigo? Então, quando eu me maquio, quando eu me penteio, quando eu passo, eu fortaleço em mim aquilo que eu sou. E eu sinto que eu sou. Esse sangue que pulsa na minha veia, que nem pra ficar parado, não. Ai, tô doida. Né? É uma forma de autocuidado mesmo. Eu ali, tenho né? essa relação, sabe? Tipo assim, eu passo um batom vermelho, eu olho e falo assim, Uau. querida, Acabou. um péssimo dia para seus inimigos. Maravilhosa. você está. Sabe, eu vesti essa roupa hoje, eu falei, nossa, que Inclusive, legal. eu amei, tá? Eu também, tá linda. maravilhosa. As estilistas linda. são belíssimas, que Nossa, é Ju amei. e Lória, são incríveis. E essa roupa é da Jur Linda. Deluxe, que eu amo. Linda, Obrigada. maravilhosa. Então, eu vesti essa roupa e falei assim, querida, Hoje eu tô Vamos, pronta. vamos. Hoje E é engraçado que eu pensei assim, impulsa. E eu falei assim, vamos impulsionar. Estamos para impulsionar. Então, assim, isso eu acho aí. que o meu ritual com a beleza, ele é de me fortalecer. Quando eu tô na praia, eu também não sou daquela pessoa que vai pra praia só porque tô na praia. Eu parto aqui um cabelinho, ponho uma cera de Renata Fraga. Adoro. Aqui, ó, paio, Eu né? tô de Renata. Linda, belíssima, tratando os cabelos. Então, assim, isso me fortalece como ser humano. Quero ser minha melhor versão, assim, sabe? E aí que a gente fala, esse reabastecimento mesmo da sua potência. E é muito legal que é com o que você trabalha. E aí, falando até dessa potência, né, Juju começou a citar que você tá, né, assim, além da assinatura, que você já desenvolve muitas marcas lá, mas tem a Belong Bee, que é esse ecossistema de marcas independentes que ainda eleva ali muitas outras marcas empreendedoras, né? Aqui a gente acredita muito na força do coletivo, é uma coisa muito forte pra gente. E eu tenho certeza que você compactua disso também, Eu sou né? uma pessoa do coletivo. A minha sócia, Simone, que é a CEO da Belong Da Bee, Bee. ela fala assim pra mim, lá vem a Amanda e o entourage dela. Porque eu detesto... Vocês viram falando pra Gabi? A Gabi falou, eu falei, Gabi, quem que vai comigo pra Lojas Rede? Aí ela falou assim, ou eu ou tu. Eu não sou uma pessoa solo. Eu até comentei com vocês que eu estou num momento em que eu tenho me sentido mais introspectiva e mais reclusa. Eu acho que eu tô com muitos processos na minha cabeça, né? E o meu pai morreu tem 1 ano e pra mim, eu acho que assim, é um processo que eu tô vivendo, o meu luto, ele é muito lento. Então, pra mim, eu sinto assim, como se quase que se meu pai tivesse morrido ontem. Pra mim, ainda é muito presente. Então, eu acho que isso tá me fazendo, esse ano, quando Esses eu... momentos. ter a necessidade, sentir a necessidade. Isso é importante. Eu me respeito muito. Isso Gente, é eu me muito respeito importante. Ainda mais muito. numa vida tão ativa, quando se a gente não toma esse cuidado de parar,
a gente não sente. Eu já me abusei demais, sabe? Eu sinto isso, que, tipo assim, em muitos momentos eu fui a minha própria abusiva, assim. Eu já fui trabalhar com vontade de vomitar muitas vezes, eu já fui sem comer, eu já me abusei muito, assim. Hoje, eu não faço isso. Hoje eu entendi que, assim, eu preciso respeitar meu corpo, então ele vai me parar na marra e vai me jogar no hospital, e é ele que tá... comandando essa situação. Eu não me abuso mais. Isso é uma coisa que eu me permito, sabe? Assim, a semana passada, por exemplo, eu tinha uma agenda importantíssima e tal, eu não estava me sentindo bem de saúde, eu falei, gente, vamos desmarcar. Isso, vamos desmarcar. Então, que bom, né? Porque eu acho que é esse primeiro passo, assim, a gente se respeitar. Eu falo, assim, várias coisas que você trouxe aqui já, por enquanto, assim, o se reconhecer, o se respeitar, porque é um processo difícil. E se abraçar, ainda mais né? para mulheres muito ativas, assim, como você. E às vezes a gente igual você falou, a gente deixa a gente mesmo, esse autocuidado ali, meio de lado. Tipo, não tem tempo pra isso. Vambora. Eu tô indo. E falando de Belong Bee pra mim foi um grande encontro, sabe? Porque a minha história com a Belong Bee é legal, assim, principalmente falando de ecossistema feminino. Quem me convidou para estar na Belong Bee foi a Bruna Tavares. Nós já tínhamos uma amizade, a gente já se conhecia desde os tempos quando tudo era mato, né? A gente já tinha... O engraçado, a gente tinha um flerte, uma confiança e uma sinergia. Bruna Tavares, te amo. Você é tudo para mim. Nossa, super. E a gente se encontrou em Las Vegas e a gente meio que fez uma combinação. Nós vamos ter alguma coisa juntos e tal. What happens in Vegas, stays in Vegas, mas não ficou lá. Que bom, graças a Deus. E aí a Bruna, assim, ela me deu um grande presente na minha vida, que foi Simone Sancho, que é minha sócia. E por isso que eu fui apelidada de Maria CNPJ, não sei se vocês sabem disso. Né? Eu já vi você falando. Várias pessoas falaram isso, brincam comigo, falaram assim, como é que tá a garrafa de vinho aí? Estão podendo tomar mais uma, que aí mais um CNPJ, né? Eu acho sensacional. E foi assim, Adoro. A Bruna Tavares me chamou para um vinho na casa da Si. Eu não conhecia a Si, mas eu fui para São Paulo. E é isso, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não fujam das bênçãos que vão vir para vocês. Eu podia muito bem ter falado que não queria ir para São Paulo naquele momento. Eu podia muito bem realmente ter olhado para minha agenda. Eu cancelei o mundo e me joguei para São Paulo. Ainda arrastei o Saulo junto. E eu pensei assim, Bruna chamou, eu vou. Sabe, assim, eu vou. E aí eu cheguei na casa da Si. A Simone Sancho que teve toda a ideia da Belong Bee. Ela já tinha uma parte da Belong Bee estruturada. Inclusive, ela já estava trabalhando no site. Ela já estava mais caminhada nessa ideia. Bruna Tavares me apresentou Simone Sancho. Foi amor à primeira vista. Eu achei a Simone, ela é genial. Tipo assim, a Simone, te amo também, amiga, muito. Ela transforma tudo. Ela tem 1000 ideias. A velocidade dela assim, ela é muito veloz para pensar. A Simone, ela conhece Deus, o mundo, tudo quanto é lugar. Então, assim, eu me apaixonei realmente pela forma que ela vê o mundo. Ela é uma pessoa que veio de tecnologia. Eu sou uma pessoa que tecnologia é um ponto fraco meu. Eu estou trabalhando nisso também. Enfim, tivemos essa sinergia. Complementariedades também. E foi um projeto muito feminino. Embora uma coisa interessante para falar de Belong Bee. O Saulo é fundador de Belong Bee. Ele está lá também. Desde o início. Que legal. E no início a gente não divulgou tanto a presença dele, até porque era realmente a ideia acho que o coração era muito feminino. Sim. E a gente quis dar a voz para as mulheres. Mas ele está lá, é o fundador, gosto de contar essa história. E Belong Bee nasceu para dar palco às marcas independentes. A Si, eu me lembro muito bem que ela falou assim, eu recebo essa turma em Sephora, mas são despreparados, não consigo colocar eles numa Sephora e tal. Vamos tentar fazer o caminho oposto do mercado? Vamos trazer essa turma e tal? E eu estava mais do que posicionada para fazer isso. E Bruna Tavares teve essa visão, né, de que, não, a Amandinha pode contribuir, me levou e tal. E a gente fundou a Belong Bee e nós tivemos um early deal, né? Então, a gente foi investido logo na largada, assim, pouco tempo de casa. E pudemos também fazer a Casa das Marcas Independentes, que a Belong Bee, ela tem uma loja física na Oscar Freire. Eu já vi mesmo. Eu não conheço, mas eu já vi várias fotos, inclusive uma loja lindíssima, né? E da Belong nasceu o Bee Instituto, que é um instituto sem fins lucrativos, onde a gente tem um ecossistema que nasceu para apoiar essas marcas. Porque quando a gente começou a operar na Belong, a gente entendeu que o buraco era muito mais embaixo. Mas era, assim, muito mais embaixo. O pessoal procurava a gente, eles não sabiam da nota fiscal, o produto não estava regularizado, a pessoa não tinha estratégia nenhuma, ela tinha um bando de produto numa sacola e queria pôr na nossa loja. Aí a gente olhou e falou assim, não, pera, nós temos que voltar todo mundo para a escola
E aí nasceu também, que foi também uma ideia da Simone, a Beauty University, que é um outro negócio. Então, olha, tá vendo? Foi desdobrando várias caixinhas. Tá vendo, gente? Por isso que na introdução que a gente colocou 2 empresas, aí chega essa mulher maravilhosa que fala, gente... Não dá pra colocar isso tudo na Ô, gente, apresentação, entendeu? E eu convido todos vocês a conhecerem a Beauty University, o BIM, a Belong, porque o projeto é um projeto independente. Então, ele é um projeto que a gente faz com o nosso sangue, com o nosso suor, em muitos momentos colocando investimentos altíssimos da nossa pessoa física para o projeto existir. A Beauty University ela tem uma certificação internacional em Miami e ela é a única universidade de beleza do Brasil que legal, que tem essa certificação, que tem essa trilha, e a gente vem aprendendo muito com os alunos também. E é um ecossistema lindo. Maravilhoso. Não, eu, assim, você falando desse projeto, eu acho uma coisa mais apaixonante, porque eu acho que eu já contei, eu já tive uma marca de produto na área de alimentos, né? Que eu sou formada em engenharia de alimentos. E já tive algumas marcas na época, pequenas. Então, assim, eu sei como é começar pequeno e, às vezes, começar por uma ideia, por uma paixão. E, às vezes, você não tem aonde se sustentar ali para, de fato, crescer. Você não sabe nem aonde procurar. Então, eu imagino que para essas marcas que, muitas vezes, igual você falou, estão ali desestruturadas, começaram com uma ideia, com um produto, com alguma coisa que querem crescer e, de repente, encontra, né, uma potência dessa, um lugar para se, assim, certificar ali de bons profissionais para estarem junto no crescimento. Gente, isso, assim, é uma coisa que é literalmente fomentar ali o empreendedorismo. E é isso que a gente precisa, assim. Então, eu falo para as pessoas, se tivesse uma Beauty University, quando eu comecei, ou até mesmo 10 anos atrás, sei lá, para eu fazer, para eu estar lá, eu teria, assim, gente, porque... encurtado caminhos. Porque você nadar sozinho é muito difícil. Mas eu posso falar uma coisa? Que bom que não teve, senão você não ia criar a sua tão lindamente. Que e bom, tá bonito assim, mesmo. A gente está na segunda turma já da Beauty University. Convido vocês a conhecerem. A gente ainda está abraçando alguns alunos que quiserem, né? Pessoas do ecossistema da beleza. A Beauty University é para isso. Para empreendedores e pessoas do ecossistema de beleza. Mas, assim, sinceramente, eu amo a Beauty University. Eu curso todos os cursos, sabe? Eu assisto as aulas e reassisto. Porque eu sempre estou absorvendo desse ecossistema. Muito legal. Simone sempre tem arrasou. mais o que aprender, né? E o que eu acho mais bonito, assim, é que vocês repassam, ensinam tudo que vocês sabem e vivem na prática. Hoje a gente não tem segredo. Pois é. Inclusive, ontem a gente estava numa imersão e uma das palestrantes falou que hoje em dia as pessoas têm buscado cada vez mais se capacitar, assim, é uma coisa do mercado mais atual mesmo, assim, com pessoas que viveram na prática aquilo, né, assim, muito mais do que... Que são os maiores professores hoje, assim, no sentido de educar, né? Exato, principalmente nessa área do empreender, né? Então, assim, imagino o que essas pessoas estão tendo aí na Beauty University com vocês. É muito legal. E, assim, uma coisa que eu acho que as pessoas têm que valorizar, a gente valoriza isso, que é uma coisa difícil, é vocês pertencer ao ecossistema. Porque quando você está nadando sozinho, você olha para as pessoas e fala assim, nunca vou conversar com a Simone, nunca vou conseguir uma oportunidade de conversar com a Amanda, nunca vou... E às vezes você não vai mesmo, porque você está fora do ecossistema e não é porque a gente não quer conversar com você, não, é porque você não aparece pra gente, sabe? Tipo Exato. Assim, e eu vou além, não é só entrar no ecossistema, é entrar e criar as suas oportunidades ali dentro, ser parte, literalmente, e se mover, porque também eu entrar e ficar esperando a conexão vir, não. A gente também tem que ir de forma intencional e criar. A gente sempre fala isso, para criar as nossas oportunidades. Você fala, gente, o não a gente já tem. Exatamente. Igual quando a gente foi te convidar, a Juju, né? Foi entrar em contato, falou, não, já tem, mas desde o primeiro momento ela falou, eu quero a Amanda aqui. Você poderia não ter respondido, você poderia ter negado, né? E hoje tá aqui trazendo voz para tudo isso. E é o que eu falo, não, a gente tem que correr atrás e criar as nossas oportunidades. E olha que legal disso que você tá falando. Hoje de manhã eu fiquei 1 hora no telefone com a Si, minha sócia. Eu tô falando muito dela, acho que eu tô com saudade dela. E ela veio aqui, ela veio em Belo Horizonte essa semana. Ela também. Mas foi muito já corrido. Já estamos aqui com a listinha de mulheres daqui. Chama, vamos fazer uma roda de conversa. Não, chama assim, gente, porque é uma pessoa fantástica. E nós duas, a gente estava conversando sobre uma cobrança que eu tive de uma pessoa, que a pessoa falou assim, mas você não me chamou para determinada coisa, você não... Aí eu conversando com a Si, que até te falei que ela me deu aquele feedback, né, e tal. E ela falou, né, eu falei assim para ela, Si, sabe o que eu sinto? É como se a pessoa, ela terceirizasse a responsabilidade para mim. Então, assim, a responsabilidade de estar aqui bebendo dessa oportunidade hoje, ela é minha, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho que me colocar. Eu não posso chegar, por exemplo, a Simone, minha sócia, ela tem presença no mundo inteiro.
Eu não quero ser uma bolsa na vida dela que ela tem que ficar carregando e levando para os... Não. Eu estou com ela e ela sabe que eu estou disponível para as oportunidades aonde ela achar que me cabe. Mas não é obrigação dela cavar nada para mim. Exato. Eu tenho que cavar, eu tenho que me pôr. E mais do que isso, gente, uma coisa que eu vou contar para vocês do fundo do meu coração, que estou falando aqui realmente o que eu penso. Você tem que ser bom para o ecossistema. Você tem que ser bom para o ecossistema. Então, você tem que ser uma pessoa que contribui. Porque a partir do dia que você começar a ser um subtrator, nem sei se existia essa palavra, mas quando você começar a subtrair do ecossistema, então você é aquela pessoa pesada, difícil, reclamona, que só traz problema. Vai ser repelido. Cara, você vai ser literalmente repelido. Essa é a palavra. Você vai ser um espalha-bolinho. Onde você tá, ninguém quer estar. Então, assim, e nada que outra pessoa faça, nem toda a vontade do mundo da Amanda de te trazer pro ecossistema vai te manter ali. Eu posso te trazer, você vai ser repelido. Eu posso te trazer, você vai ser repelido. Seja bom pro ecossistema. Coisa melhor do que se sentir útil. Não, do seja que bom. Ser útil, né? É aquilo que a gente falou. Vamos ser bom pro ecossistema, porque a pessoa... Aí a povo fala assim, mas é muito interesse, né? Todo mundo por interesse. Sim, todo mundo por interesse. Eu, por exemplo, casei com meu marido porque eu queria ter uma boa pessoa do meu lado, um cara que eu gosto, que eu quero transar com ele, que... Pode falar isso aqui? Pode, fica à vontade. Que eu quero... Gente, a gente precisa ser intencional. É 100% o interesse. Quero um pai pro meu filho, é. quero uma boa pessoa pro meu lado, quero um cara que eu tenho vontade de deitar com ele, que de tal, e que me adiciona. Exato. É o que eu quero, esse é o meu interesse. Ai, Amanda, você é um interesse. Totalmente interesseira. Eu quero pessoas que adicionem pro meu ecossistema. Subtraiu, beijo, tchau. Fica com Deus, no mais tudo E é de muito bom. mais fácil terceirizar a responsabilidade, Muito mais, né? exatamente. A Amanda não me chamou, a Amanda não me... Por que a Amanda fica com fulano e não fica com meu... Cara, gente... E eu vou falar uma para. coisa que, assim, é um dos meus maiores mantras e que eu acredito e vivo muito isso. Quanto mais disponível a gente se coloca para a nossa vida, se torna para o nosso processo, para as coisas, mais as coisas se tornam disponíveis para a gente. Exato. Então, quanto mais no movimento, quanto mais a gente se coloca para criar oportunidades, mais oportunidades vêm. Então, não adianta eu ficar parada. Não. Nossa, Amanda, você nunca me deu uma oportunidade. Mas você foi lá pedir? Não. Você E foi aí lá você tentar? fica... Você foi lá oferecer para agregar? Que foi é mostrar, isso? Né? Você vira aquele amargo do ecossistema. Exato. Nunca pra mim, coitado de mim. E assim, cara, você não é tão importante, entendeu? O vitimismo, né? O vitimismo de, ai, meu Deus, a Ai, não vida. aguento, não suporto. Esse é o tipo de atitude que me espanta. Exato. Ainda bem. Ainda bem. Agora eu queria entrar em outra camada da Amanda, porque sei, no meio dessa caminhada empreendedora, você vive junto a jornada da maternidade com seu filhote Matheus, de 4 aninhos. Meu presente. Que chegou apressado nesse mundo com apenas 25 semanas. Foi. Como foi atravessar esse processo tão intenso de se tornar mãe, ficar dias na UTI e junto com uma empresa crescendo? Foi uma loucura. Mas você sabe, olha, eu tô numa fase boa para falar disso, porque eu estou é isso, né? Eu vivo processos longos de processar as coisas, porque eu não sou essa pessoa que desestrutura. Mas às vezes eu vou trincando um tijolinho e vou consertando, vou trincando, vou consertando. Esse processo meu da gravidez, ele já foi complexo, né? Eu tive 2 perdas antes do Matheus, depois eu tive o Matheus e depois eu tive 2 perdas depois dele. Nossa. E eu tive um problema no útero, né? Que eu tive um tumor no útero, tive que tirar uma parte e tal. Antes do Matheus, a primeira vez que eu quis engravidar. Então, eu fui para tirar o DIU e a minha médica linda, maravilhosa, no meio da pandemia, falou, Amanda, não gostei do seu exame, a gente vai ter. Ele é um grande milagre. Enfim. Mas aí eu fiquei 1 ano, então, sem poder engravidar, nesse controle, fiz o controle, fui lá, a médica me liberou, tirei o DIU e fui embora engravidar. Até aí, o que a minha médica falou, olha, não necessariamente você vai ter problema nenhum. E o que eu tive, mulheres que não têm problema nenhum podem ter. Que eu tive uma incompetência istmo-cervical. Então, o que é isso? Incompetência istmo-cervical é como se o útero ele não suportasse o crescer e o colo abre. Isso é muito comum. E aí causa o aborto. Pode causar o aborto, isso, pode causar o aborto, ou pode causar a prematuridade extrema, que pode virar o óbito. E você pode ter, por exemplo, assim, a incompetência istmo-cervical, ela é muito pouco estudada. Então, por exemplo... Isso foi no caso do Matheus ou das outras perdas? Não, do Matheus. Do Matheus, entendi. Nas outras perdas, eu não consegui... porque é uma coisa que não necessariamente acontece sem... Aconteceu no... Entendi. E o meu caso, ele é um caso muito interessante até de se analisar, né? Eu fui atendida pela doutora Ludmila no Instituto Nascer. Uhum. E a minha última perda foi até a doutora Emerson que me deu a notícia, né? Que me orientou.
não foram as mesmas causas. A gente não consegue explicar muito, né? Mistérios das gestações que eu sempre falo. Isso, a minha última perda, por exemplo, não foi incompetência do sistema cervical. O bebê parou de crescer, parou de evoluir, parou de tudo e parou. E foi parando, assim, nada explica, não tem como, assim. Enfim, aí eu tive que fazer uma curetagem e tal, e complicou um pouco a minha situação. Mas, enfim, então, assim, eu vim de um processo de que, quando eu quis engravidar, eu tive que fazer essa cirurgia. Aí eu fiquei 1 ano sem poder engravidar. Aí, quando eu pude novamente engravidar, eu engravidei do Matheus. E, assim, eu engravidei rápido. E eu engravidei, foi aquela delícia, e todo mundo super feliz e tal, aquela coisa, e... É engraçado, né? Que eu acho que a minha gravidez foi esperada por todo mundo. Porque eu já estava mais velha, as pessoas já estavam assim, eu acho que a Amanda não vai ter e tal. E eu consegui ter, né? Então, eu estava ótima, sentindo super bem, super radiante. Ia para São Paulo, a gente estava nesse processo com o Bilong Bio, o bicho pegando, as coisas acontecendo. E eu me sentindo plena, bela, gestante. Aí tinha aquele exame do morfológico, né? Sim. E eu brinquei com a doutora Ludmilla e falei assim, doutora Ludmilla, eu tô indo para São Paulo. Vamos antecipar esse exame? Gente, foi Deus. Eu falei assim, vamos antecipar esse exame? Aí ela, minha médica linda, maravilhosa de viver, super empolgada, falou, vamos. Eu falei, então vamos, beleza. Aí nesse dia... O primeiro exame? Morfológico. Então, mas o primeiro das 12 semanas? Não, eu já estava com 25. Ah, tá. Aquele na metade. Não, 25 não. Minto. Eu estava com... Eu já tinha feito de 12. Então, foi de 20. Eu já tinha feito de 12, estava tudo normal. Eu estava com 20 semanas. Foi o de 20. Isso, Só que, na verdade, eu estava da 19ª semana para a 20ª. Então, eu poderia ter feito ele na minha volta da viagem, né? E aí, eu fui lá e tal. E aí, a minha médica falou assim... vamos aproveitar que você vai vir e vamos fazer a medida do colo do útero e vamos fazer esses outros exames, porque ela, maravilhosa, sempre gerenciando a minha vida para juntar tudo no mesmo dia que eu ia lá. Eu tinha, na verdade, esse exame, ele era um plus do meu pacote lá no Instituto Nascer, porque é aquele exame bem lindão que eles fazem e tal. E aí eu falei, nossa, que momento lindo. E, de fato, foi um momento lindo. A gente ficava assim, olha o bracinho, olha a cabecinha, o narizinho, nananã. Aí, beleza. Aí eu ainda falei assim para a médica que estava fazendo esse exame, eu falei assim para ela, nossa, deve ser difícil demais quando você vê alguma coisa aqui que não tá legal. E aí ela falou assim, não, dificílimo e tal, não sei o quê, piririm, pororó. Eu falei, nossa, porque, tipo assim, gente, Sim, a gente chega ali com uma expectativa. Você tá doido. E aí ela, tá, mãe, esse ossinho do nariz, ele significa tá tudo bem, mãe, nananã. Aí ela terminou esse exame, pediu para o pessoal sair, foi fazer o ultrassom endovaginal e aquelas medidas todas. E, gente, eu não esqueço disso, porque eu olhei pro rosto dela assim e eu vi que alguma coisa não tava bem. Porque o rosto dela, sabe quando a gente cai, né? A fisionomia muda? Na hora. E eu tinha visto ela esfuziante. Então, eu acho que, tipo assim, sabe aquela expressão assim, que a pessoa tá assim, sabe? Aquela mudança brusca? Sei. E eu falei assim, alguma coisa não tá bem, né, doutora? Aí ela, não, eu vou chamar a sua médica. Minha médica estava numa consulta em outro consultório. Eu falei assim, não, alguma coisa não tá legal e eu prefiro que você me fale, porque senão eu vou ficar muito ansiosa. Sim. Pode me falar. Falei assim pra ela, falei, olha... Eu não gostei, o seu útero, o seu colo do útero, ele já está dilatado. Eu não gostei do seu exame, mas eu quero conversar com a sua médica, porque essa médica, ela só estava fazendo este exame, né? Os meus outros exames todos, até este dia, eu tinha feito um monte, estavam todos normais. Pois bem, minha médica demorou um pouco para vir, e outra coisa que me alardeou foi porque essa médica falou assim, não levanta, fica deitado, não levanta. Eu falei, gente, como é que é isso? Não levanta, sabe? Você me deu uma aflição. Eu falei, como assim não levanta? Bom, morri, né? Tipo assim. E aí? Aí a minha médica demorou um pouco pra vir, eles me transferiram pra uma maca e ali eu já comecei a dar uma descompensada no emocional. Claro. Eu falei, gente, alguma coisa aconteceu e tal. Aí a minha médica chegou e falou, eu falei, o que está acontecendo? Aí ela me explicou tecnicamente, falou, olha, o seu útero, ele está aberto. Ele começou a abrir. E isso é muito grave, porque o seu bebê ele tem 20 semanas, ele não tem viabilidade. Se ele nascer, ele é um natimorto. Assim, a gente não vai conseguir, é muito difícil e tal. E aí, me explicou. Me internou em casa, inicialmente. Ela falou assim, olha, ela falou assim, você prefere ir daqui para o hospital e ficar internada lá, ou você tem disciplina para ficar em casa? Eu falei, não, eu sou a pessoa mais disciplinada da face da terra. Qualquer coisa que você falar pra mim, eu faço. Mas
O que é a disciplina que eu preciso ter? Ela falou assim, olha, você precisa ficar 100% deitada. Eu preciso que você levante apenas para tomar um banho rápido e ir ao banheiro. E para prevenir trombose, mas você vai assim, foi, voltou e deitou. Eu não quero que você... E tal. Eu falei, não, nós vamos fazer desse jeito. E, de fato, nós fizemos desse jeito. Eu fui para casa, a minha mãe, meu marido, toda a minha família, rede de apoio incrível, eles fizeram tudo para eu não levantar. Não levantava para nada. De fato, eu levantei... 20 semanas? 20 semanas. E aí, nesse momento, o meu marido fez até um negocinho, assim, para eu colocar o computador. Tudo a minha mão. Gente, eu não levantei para nada. Quando passou-se uma semana, eu comecei a sangrar. E aí eu tomei a seguinte consciência. Eu tenho a consciência de que eu fiz tudo do jeito que a minha médica falou. Então, se eu estou evoluindo, eu estou piorando e eu vou piorar. Aqui, ou no hospital, ou em qualquer lugar. Então, eu preciso ir para o hospital. Aí eu liguei para minha médica num domingo e eu estava sangrando consideravelmente. E gente, BH inteiro, todos os médicos de BH têm foto minha de sangue, porque eu mandei pra Thaís, minha grande amiga, mandei pra não sei o que, eu falei assim, gente, e eu lembro direitinho, a Thaís, grande amiga, uma pessoa incrível na minha vida, minha ginecologista, né, Thaís Vilela, ela falou assim pra mim, Amanda, isso é sangue do colo. Isso não se iluda, isso é sangue do colo. Esse seu colo, ele está dilatando e você está realmente num processo muito grave. Aí a minha médica me internou, eu fui internada no Neo Center e ali eu fiquei e consegui segurar Matheus até 25 semanas. E passei por muitos processos ali dentro. Muito processo, porque aí a doutora Tilza me deu o livro dos guerreirinhos e eu tomei consciência do que era o que eu ia enfrentar. Eu tive tempo para tomar as medicações todas, eu tomei o corticoide. Então, assim, foi uma bênção na minha vida. Eu tive muito amparo. A minha médica, a doutora Ludmilla, ia lá todo dia, a doutora Emerson ia lá todo dia, a doutora Tilza, eu tive tudo. E você teve muita proteção também de ter feito esse exame antes da eu ia hora, ser ter aqueles pedido. casos. Eu ia ser aqueles casos que ia ganhar dentro do avião. Porque na hora que eu entrasse no avião, né? Ia dar pressão, se eu não ganhasse na ida, eu ia ganhar na volta. E aí, meu caso foi esse caso muito grave, que meu parto foi um caos, assim, eu tive um parto natural, porque o meu bebê já estava parado na barriga. Então, eles não... Eu tinha na minha cabeça, eu pensei assim, eles vão me fazer uma cesárea, não vou ter parto natural, normal, nessa condição que eu tô. E não, a minha médica falou assim, Amanda, você consegue. E aí, novamente, né? Na hora que ela falou assim pra mim, eu tive muita confiança com a minha médica, a doutora Ludmilla, a gente teve uma relação de muita confiança. E quando ela olhou pra mim e falou assim, você precisa parir agora e você consegue. E nisso, assim, gente, pra vocês terem ideia da situação que eu estava, eu não estava conseguindo erguer o corpo, porque a minha pressão estava tão baixa que eles tentavam me erguer, a pressão caía, eles me deitavam de novo. Então, estava muito complicado para ter um parto normal, sabe? Assim, para fazer força e tal. Mas na hora que ela falou assim para mim... Você consegue. Você consegue, você vai parir, faz força aqui. Ela pôs o dedo lá dentro e falou assim, faz força aqui. E essa confiança é tão determinante Menina, e importante, porque você escutou e falou, vou fazer o que você tá. Eu pensei, né? Sabe o que eu pensei na hora? Eu falei assim, gente, eu sou um bicho. E um bicho, para salvar sua cria, ele faz qualquer coisa. E eu sou um bicho. Eu tive eu só falei assim, eu sou um bicho. Eu sou um leão. Bora que let's que bora. É isso. E eu me vali do meu corpo, porque eu nunca abusei do meu corpo, assim, demais, né? E eu, 15 minutos meu menino nasceu. Nasceu parado e tal, e eu fiquei naquela coisa de escutar o coraçãozinho, não escutou e não teve coraçãozinho. E aí eu fiz uma hemorragia absurda, dei um trabalhão pra minha médica, fiz tudo que eu podia fazer, ela me amparou, todo mundo me amparou. E aí, lá no fim do meu parto, o doutor Emerson chegou perto assim, e falou assim, Matheus nasceu parado, muito grave a situação, mas ele foi entubado, foi reanimado, e vamos ver. E esse vamos ver... Eu, na minha cabeça, achei que não ia dar. Nesse momento, assim, gente, foi o único momento que eu pensei assim, aqui vai ser difícil para nós. Aqui tá osso. E aí, eu fui fazer todos os meus processos, né? Acho que nessa hora eu também fiz tudo, gente. Fiz tudo. Fiz queda de pressão, fiz hemorragia, fiz tudo que eu podia ter de problema, eu tive nessa hora e fui pra UTI. Né? Pra uma sala, né, de pós-cirúrgico lá e tal. E depois, no fim desse dia... Uma pessoa chamou meu marido lá, ele estava lá comigo, chamou e falou assim, você precisa ir lá, pai, dar entrada no seu filho na UTI. E foi nessa hora que eu vi que meu filho estava vivo.
E aí eu falei, bora, vai lá dar entrada no nosso menino na UTI e tal. E eu lembro que o Saulinho olhou pra mim e falou assim, então, se vai dar entrada na UTI, é porque tá vivo, eles não vão dar entrada na UTI num bebê. Eu falei, você tá doido? Vai lá pro nosso menino agora na UTI, tipo assim, sabe? Nossa, Amanda, tô... Aí ele correu, foi lá, e Matheus estava assim, e as médicas falavam assim pra mim, a gente tem que esperar agora as primeiras 12 horas pra ver como é que ele vai reagir. A gente tem que esperar 72 horas agora pra ver que vai reagir. E todas as médicas me falaram, ele entrou muito mal, mas ele também suspendeu rápido e ele foi dando esperança pra gente. E foi assim, e foram 5 meses no todo, né? Quase 5 meses de UTI. E eu fui viver aquela vida de UTI, assim. Eu não Estava na pandemia? Não estava na pandemia, mas a gente viveu traços da pandemia. Vocês conseguiam ficar Restrição. junto? Não. É porque eu também passei por uma UTI. E eu acho que isso é mais difícil, né? Também, porque vocês tinham que revezar ali. Não mais difícil, né? Mas... a gente tinha que revezar, a gente não podia ficar lá. E mais do que isso. Aí vem que eu falei pra vocês, eu sou uma mãe muito diferente, né? Eu não queria viver aquela vida 100% de UTI. Por quê? E fui extremamente criticada também por isso. Porque eu queria mostrar pro meu filho que a vida é boa. E eu entendi, nos primeiros dias em que eu fiquei totalmente lá o dia inteiro, eu entendi que eu ia me deprimir. Sim, ia dar conta. Porque os processos das outras mães, pra mim, era o pior. Sim. Tipo assim, e ali era tudo, né, gente? Era mãe esperando o coração parar de bater, era mãe com o menino em coma, era mãe com nananã. E eu comecei, os primeiros dias eu comecei a não conseguir dormir, não conseguir comer e não consegui. Eu queria que quando eu chegasse no Matheus, eu queria chegar para ele com vida. E os 2 primeiros dias, assim, eu cheguei com muito medo. E aquele medo não era meu. Sim. Aquele medo era do ecossistema que eu estava vivendo ali. Quando você vive a perda de uma mãe, você automaticamente traz para você e sofre. Então, eu falei, cara, eu vou ser uma mãe de UTI muito atípica, porque eu vou voltar a trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar, eu vou chegar aqui bem, eu vou tirar leite, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E eu perguntei para a médica muito claramente. Eu falei assim, o que eu preciso fazer como mãe do meu filho para entregar essa maternidade para ele? Eu quero ser mãe do meu filho, mas eu não posso me deprimir. Eu não posso me entregar. E eu não quero ser uma mãe que joga no meu filho a infelicidade. Eu quero jogar a felicidade. Aí ela falou assim, Amanda, ele precisa de leite, ele precisa de canguru, ele precisa da presença aqui de vocês, mas ele não precisa de você 24 horas aqui. Realmente, ele não precisa de uma mãe deprimida. Ele precisa de força. E aí, desse dia, que foi o 2º dia, eu remanejei minha vida com meu marido e voltei a trabalhar. Aí, assim, eu voltei a trabalhar. A empresa também precisava. A gente não estava sólido financeiramente. A gente estava nesses momentos em que as coisas estão muito friáveis. E aí, eu voltei a trabalhar e eu ficava. Ia pra UTI de manhã, tirava leite, fazia canguru, acabava, eu ia pra empresa. Você sabe? Sei. Fazia, voltava, revezava com meu marido, ia pro escritório. Mais UTI até esse termo. E eu chegava na UTI toda arrumada, toda embonecada, maquiada e tal, do que podia, né? Dentro do que podia. E eu vivi meu processo, foi assim, sabe? E eu posso dizer que ele foi um processo... Mais leve do que ele poderia ter sido. Com certeza. Sabe? Eu que fui mamãe de UTI também, meu filho nasceu com 33 para 34. Eu também tive um susto aí de descolamento de placenta. E a gente ficou só 17 dias. Só assim, né? Já é muito. Já é muito, mas assim, comparado com 5 meses. E eu lembro muito, assim, isso que você fala é muito forte, porque a gente escutar os casos de outras mães, eu lembro de mães que teve, né, com 20, 25 semanas, e era aquilo, você não sabe se o menino vai sobreviver, se não vai. E histórias, assim, de condições de mães que não, né, vieram de outra cidade, não tem nem onde ficar ali, dormia e acordava no hospital. E aí foi na época do Covid, aí você vê a mãe que pegou Covid e não podia visitar. Eu peguei Covid. Eu e meu filho pegamos Covid. Na UTI? Nossa, olha só, esse susto. Pois é, pensa bem. Fiquei isolada 15 dias dele. Olha que loucura. Eu vivi a mãe do lado da minha e eu falava, gente, ela não podia Desesperador. Não, horrível. E, enfim, tudo isso. E é isso, você vai absorvendo aquilo pra você, né? Se você realmente... E é o que você falou. A gente tem que ser a melhor mãe pro nosso filho. E cada uma tem o seu processo, né? E eu te escutando, que você sofreu muitas críticas, né, nesse momento, eu te admiro tanto. Não, mas é de verdade, porque assim, poxa,
a gente só a gente sabe o que a gente passa. E você entender como você poderia ser a melhor mãe para o seu filho, de fato você fez isso é lindo, porque você resolveu não escutar, não se sucumbir para levar vida para ele. Assim, eu enxergo isso de uma forma muito bonita. É aquilo que eu falei, eu me assumo, sabe? Sim. Eu me assumo, eu não sou uma mãe tradicional, gente. E deixa eu te falar, Isso você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. E outra, que bom que o Matheus puxou a mãe dele com essa sede de viver. Porque ele já te mostrou que ele te puxou mesmo lá. Tá falando, eu não quero que ele... Mas ele te puxou com essa sede de viver, com essa fome de viver. E que bom. Ele tem mesmo. E que bom. E o Matheus, gente, e foi uma coisa muito louca. Porque assim... Eu me assumo, sabe? Eu tenho eu quero ser quem eu sou. Porque eu acho que se eu tentar ficar numa outra skin, eu vou ser uma charlatona, assim, sabe? Eu não sou uma mãe dessas tradicionais, assim, sabe? Eu quero meu filho, sabe? Eu falo assim, vai, meu filho, vai, vão. E com a prematuridade, o meu maior medo era, tipo assim, eu não quero ser essas mães que poupam meu filho de tudo porque ele é um prematuro, que gruda nele porque ele é um prematuro. Porque, assim, eu falava assim, gente, tem coisa pior do que homem frouxo. Eu tenho pavor de homem frouxo, eu tenho horror de homem frouxo. Eu vejo um homem frouxo, eu atravesso a rua. Então, eu olho para um homem frouxo e falo, meu filho... O Kiki. Então, eu falei, eu vou criar um homem frouxo. Para outra mulher tem que aguentar, ainda deixar esse embuste para ela. Não, pelo amor de Deus. E o não ser uma mãe tradicional na sua percepção não significa ser uma mãe ausente e irresponsável. Você, antes de tomar qualquer decisão, você perguntou para a sua médica, ali em todo o cenário que você... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser a melhor mãe para ele? E você fez. Não foi, meu filho está aqui no TI, vou trabalhar porque é uma... Não foi isso. Não foi isso. Muito engraçado, porque eu tomei uma amizade mesmo com a equipe médica e tal, e a médica, a doutora Juliana de Matheus, que assim, rezo pra ela todos os dias dessa vida, porque a força que ela me deu, o amparo que ela me dá. Nome. A gente fala que ela é Juliana do Matheus, entendeu? Ela chama Juliana de Matheus. Gente! Ela chama, e foi a primeira pediatra que pegou o Matheus, quando ele veio do meu parto e entrou na UTI, ele veio pro braço dela. Eu tô arrepiada. E eu sou apaixonada com ela. Ela já me salvou, ela salvou a vida do meu filho várias vezes. Foi uma coisa inexplicável a relação que a gente construiu. E ela é meio como eu, ela é praticona também. Então, a gente se deu bem porque teve um dia que eu liguei para ela e falei... E ela, sabe o que ela falou para mim? Que gravou muito no meu coração. Ela falou assim, Amanda, você não é uma mãe apavorada e você não é uma mãe que desespera com qualquer coisa. Se você tá vendo isso, vá para o hospital com seu filho agora. E foi o que salvou a vida do Matheus. Então, assim, porque a gente, como mãe, a gente fica assim, será que eu preciso ir? Será que não sei o quê? Será que... E o menino tava grave, entendeu? Então, leva. E eu me assumo. Eu não dava conta de ficar ali, gente, igual as mães ficavam o dia inteiro. Essa não era a minha entrega pro meu filho. Essa não era a minha forma de interagir com ele. Agora, quando eu tava com ele, eu tava 100%. 1000% com 1000%. E, no fundo, eu estava com ele o dia inteiro. Eu só não estava fisicamente lá. Presente, e quando eu fiquei isolada dele, eu tinha medo dele achar que eu tinha abandonado ele, porque 15 dias é muita coisa sem ficar vendo bebê, né? Eles deixaram a minha irmã ir lá e tal. Então, enfim, tem solução, né? Claro. E você acha que até pelo fato... Isso aqui nem estava aqui no eu tô te perguntando, porque como você é enfermeira também, eu acho que... Você acha que, de alguma forma, aquilo ali também te confortou em algum momento? Porque você sabia ali, ele tá bem, ele tá evoluindo bem ou não, necessariamente? Eu acho que tiveram duas coisas que aconteceram comigo. O fato de ser enfermeira, ele, na verdade, não foi bom para mim neste momento, porque eu sabia os riscos que eu estava correndo. E às vezes, você ter um conhecimento... Assim, a ignorância, às vezes, ela é uma bênção, sabe? Mas, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito burra nesse momento. Eu vejo que Deus me protegeu, assim, nesse momento. Tanto é que quando meu filho ele teve um coma, assim, eu perguntei para a médica assim, mas e que dia que ele vai acordar? Ela olhou pra minha cara, tipo assim, gente... Sabe, assim... O que eu respondo? Que bom, e aí ela falou assim... esses apagões. Graças a Deus, eu acho que é isso que sustenta proteção, também, né? E ela falou assim pra mim, se acordar, né, Amanda? Eu lembro direitinho. Eu falei, não, ele vai acordar. Tipo assim, sabe quando você não... Sim. E eu acho que é uma proteção divina mesmo. É uma proteção divina, com certeza. Eu acho. Nesse processo em que eu poderia perder o Matheus, quando eu tava com ele na barriga tentando segurar, na minha cabeça... Eu não cogitava perder desse jeito. Sim. Eu só cogitei. E eu gosto de falar isso porque as pessoas falam, Amanda nunca perde a fé. Quase nunca. Mas eu cogitei que ele não sobreviveria nesse íntere entre eu não saber se... Porque como ele estava parado na barriga, gente, é muito grave, né? Tá E eu pedia para Deus assim, eu falava assim, Deus, eu recebo o que o Senhor me der. Mas pensa nele. Porque eu pensava assim também, eu falava assim...
pensa nele. Quem vai viver essa história é ele. Eu estou aqui para ampará-lo. Então, se na história dele o senhor entende que ele tem que viver isso, eu entrego, confio e aceito. Mas se o senhor achar que ele não tem que viver isso, porque estava parado na barriga, imagina o que eu estava esperando. Tá no colo do Senhor, né? Então, eu confio também, assim. Sim, e além da proteção divina, é muito do seu subconsciente, inconsciente, de que você tinha certeza que em algum momento ele ia acordar, tanto que você fez a pergunta, né? Então, assim, você acreditava, estava dentro de você, né, nessa pergunta, assim. Acreditava por causa dele. Sim. Acreditava porque ele, no primeiro dia que meu marido foi lá, na UTI, porque eu não podia ir, né, não podia levantar e tal... Meu marido foi lá visitar ele na UTI e a moça deixou ele pôr a mão dentro da incubadora e pôr a mãozinha. E na hora que ele pôs o dedo, assim, na mãozinha do Matheus, ele fechou a mãozinha, assim, ó. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tenho essa foto até. A primeira vez que eu fui, eu enfiei, eu tirei essa fotinha, assim, eu falei... Eu também, naquele momento, eu falei, eu tenho certeza, tá tudo certo. Ele vai. E assim, vocês sabem, né? A gente sabe. E aí vem uma sensação de que... Dá uma tranquilidade. Né? Isso que você falou, é louco, assim, porque eu acho que não é de toda mãe de UTI, não, assim, mas eu acho que quem consegue ter essa sensação de que ele vai, tá tudo bem, ele vai sobreviver, vambora. E vem vem uma força e às vezes alguns bloqueios de umas coisas que você escuta, você fala, não, bora. E eu tenho isso, assim, eu tive muita força ali na UTI, eu acho que o Matheus me deu muita força. Sim. E aí, vamos de novo, né, equipe de enfermagem. Porque eu fiz muita amizade com as técnicas de enfermagem, com o pessoal da enfermagem. E elas, cara, elas... Né? Até hoje elas vão nos aniversários do Matheus, elas estão comigo, eu escrevo para elas acompanham. E elas falavam assim, Amanda, ele tá indo bem. E, tipo assim, sabe, vai ficar calma, ele tá indo bem. Vão. Eu queria enaltecer e ressaltar o momento da sua oração e da sua entrega, porque isso, de fato, foi uma entrega de confiar. Você não pensou em você no momento que você colocou a vida do seu filho no colo de Deus. Você falou, se for a história dele. Você não estava pensando em você, no egoísmo, que muitas vezes a gente pensa na gente, do quanto a gente vai sofrer, que de fato ia acontecer. Mas você colocou no colo de Deus, assim, é a vida dele, a história dele, o que ele tiver que viver, o que for melhor para ele, tá no seu colo e eu confio. E eu aceito. E isso é um ato de entrega e de confiança muito grande. Ô, gente, Deus escuta as mães. É muito louco isso, porque, tipo assim, Deus escuta as mães. Muito bonito. Porque as mães, elas têm um lugar diferente. Sei lá, eu acho que só de você ser concedido a você já na vida, né? A gente tem um lugar meio diferente. Vocês criam vida, né? E eu entendi que ser mãe, por exemplo, assim, eu não fiz o Matheus para mim, né? Ele é do mundo, ele é do ecossistema, ele é do universo, né? Ele é uma criação divina. Eu sou um instrumento, né? Eu sou um portal. E eu pensei muito nessa questão da maturidade. Eu falei assim, eu não posso atrapalhar a jornada dessa criança que quis tanto tá aqui. Então, quando o primeiro dia que eu saí da UTI, eu tive alta, né? Ele continuou. Eu tive uma terapeuta familiar e eu falei com ela, como não criar um prematuro? E eu lembro direitinho que ela me deu alta na primeira sessão, porque ela falou assim, você não vai criar um prematuro, fica tranquila. Como amparar a mãe de um prematuro, eu vou te ajudar, mas não fica preocupando com isso e tal. E foi bom para mim, porque eu entendi isso. O prematuro, muitas vezes, o meu prematuro, do meu filho que eu tô falando, tá, gente? O meu filho não precisa de ninguém ressaltar que ele é um prematuro. Sim. Ele é capaz, ele consegue. E ele mostra isso todo dia pra gente, porque é um espoleta. É um espoleta. Esses dias eu brinquei com a médica dele, né? Falei, que gracinha, né, doutora Juliana? Tá bonitinho demais. Tá? E ela falou assim, esqueceram de contar pro Matheus que ele é prematuro. Aí eu me dei falando conta. isso com o meu filho também. Eu falo, gente, esse menino não era nada. Mas não hoje ele tem quantos anos? 5. Ah, então, ele sabe que ele é um prematuro? Outro dia ele falou, porque eu nasci, a gente nem fala com ele também, porque ele meu filho ainda não sei da onde ele tirou uma altura gigantesca. A gente falando, como é que ele nasceu daquele tamanhozinho? E a gente fala outro dia, aí ele falou, mamãe, eu nasci antes, porque ele soltou uma hora, a gente tava discutindo alguma coisa assim, mas eu nasci antes da hora. Eu olhei pro Túlio, meu marido, e falei, gente, de onde que ele tirou isso? Aí algum amiguinho dele tinha comentado, Augusto, sabia que você nasceu antes da hora? Eu falei, então, mas aí, olha pra você ver, a doutora Juliana falou comigo assim, não contaram pro Matheus que ele é prematuro, não, e aí eu me dei conta que ele não sabe que ele é prematuro, ele tem 3 aninhos, né? E aí meu marido até falou assim, a gente vai contar pra ele? Eu falei, a gente vai contar pra ele a história dele, sim, mas a gente vai dar o foco de como ele é um guerreiro, né? A vontade de viver tanta gente que vem antes da... Então, assim, mas é interessante a gente pensar nesses processos, porque isso mudou a minha visão de mundo. Porque quando eu tava lá, eu sou uma pessoa muito agitada.
E quando me falaram que eu ia ter que ficar deitada e tal, eu liguei pro meu irmão. Aí, olha, meu Paulinho dominando aqui esse podcast. Vai ter que escutar esse podcast. Eu liguei pro meu irmão, e meu irmão, ele tem essa coisa, igual eu tô te falando, ele é calmo, né? Eu falei, Paulinho, porque eu vou ter que... Ele falou, o que aconteceu aí, mano, e tal? Eu falei, Paulinho, eu vou ter que ficar deitada e tal. E aí ele falou assim, nossa, ainda bem que é deitada, né? Imagina se ele tivesse mandado você ficar em pé. Nem ia ter jeito de ficar 30 dias em pé, não. Olha, gente. Agradeça que ainda é deitada, né? Vamos ver o lado bom. Gente, aí a minha reação foi, nossa, Deus, graças a Deus, deitada, gente, obrigada, gente. Porque eu acho que eu tenho horas pra ficar deitada na minha vida, porque eu deito pouco, eu durmo pouco. E aí, meu irmão, ele querendo ou não, ele me deu uma frase assim que eu falei, gente, é isso, né? Olha que benéfico, eu tô deitada. Então, assim, tudo tem bênção, tudo, né? gente. Tudo. A gente tem que ver o lado do que veio pra ensinar também, é isso, né? Talvez ele veio pra ensinar coisas que a gente ainda vai processando ao longo, né? Eu sempre falo né? isso. Agora você vai ter que ficar parado. Exato, Como é que você lida? A gente fala muito isso, né? A gente não tem que perguntar, não, por que aconteceu isso comigo? Mas pra que será que aconteceu, né? A gente sempre fala isso. Esse processo também eu tive, que foi eu falar assim, Deus, não puna meu filho pelos meus erros, né? Então, tipo assim, eu tive um pouco dessa sensação no início. Eu falei assim, Deus, não puna, que é meu, eu sofro, dá pra mim, dá pra eu sofrer, mas pra ele não. E depois, aí, olha como que tudo, eu falei pra vocês, tudo na minha vida acontece, parece assim, um filme mesmo. E nesse dia que eu tava bem assim, oh Deus, eu peço perdão, né, do que eu fiz errado e tal. Uma médica entrou lá no meu quarto e tal, e ela falou assim pra mim, Amanda, sem eu ter falado nada, porque eu tava ali sofrendo calado com esse processo meu de pensar, é o alecrim dourado, né? Tudo é sobre mim, Deus está me punindo. Ai, como eu sou boa, ai, como eu sou linda, os meus erros, né, são muito importantes pro mundo. Aí eu tava ali naquele momento vangloriando-me de meus erros e conversando com Deus e tal, e ela entrou muito serena, muito tranquila, e ela falou assim, mãe, você sabia que os prematuros são um presente? Aí eu já mudei minha conversa com Deus. Aí eu já falei assim, ai Deus, como eu fui boa, como eu sou maravilhosa, obrigado por esse presente. A perspectiva, deixa eu mudar o diálogo. Gente, mas ela foi, nessas percepções. Ela falou na mesma hora, os prematuros são um presente, os prematuros não vêm pra família errada, os prematuros, eles, realmente, eles são um presente. E na hora que ela falou isso, eu falei, gente... E eu vou além mais uma vez, como as pessoas também são instrumentos de fala que a gente tá precisando ouvir. Enviado de Deus, no momento certo, na hora certa, do jeito certo que... Olha aí, você mudou sua perspectiva na mesma hora. E mudar essa lente, essa perspectiva, muda o jogo, o seu comportamento, e energia, e entrega, e tudo. E olha como é que foi uma sequência, né? Porque, tipo, meu irmão me deu essa, aí a mulher entrou no quarto e falou isso. A minha mãe ficava lá comigo, né? E eu adoro ficar com ela, então a gente ficava lá. E ela lia, punha televisão. Ela não sabia mais o que fazia pra me agradar, né? Maravilhoso, aquele colinho de mãe. E um dia minha mãe falou assim pra mim, não esqueço disso, ela falou assim... Filha, você quer comer alguma coisa? Você quer que eu leia alguma coisa e tal? E eu falei, ai, mãe, não quero ficar só quietinha, não sei o quê. Ela, tá, então vou ficar aqui. E a gente ficou um dia, assim, meio que em silêncio. E o Matheus nasceu no outro dia. Olha. E eu acho que a gente tava precisando de... Eu e ela, de se conectar. Porque a gente ficou ali vibrando naquele silêncio. Mas a gente tava, assim, tão conectada. E eu lembro que eu dormi, assim, eu dei uma descansada pro parto. Olha que legal. Olha que coisa. Maravilhoso. É muito sincrônico. Ô, Amanda, e eu vou puxar aqui para nossas perguntinhas, para aproveitar esse lugar, assim, que você falou, que a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz, que é, se você fosse descrever a Amanda hoje com uma palavra, como que você descreveria? Nossa, que profundo, né? Não é? Gente, eu sou uma menina. Sério, eu me vejo muito como uma menina ainda. Às vezes eu olho e falo... As pessoas falam comigo hoje, assim... Nossa, Amanda, que feito que você fez, que não sei o quê. E eu ainda tô, igual eu falei pra vocês, escrevendo cartas pra Amanda de 5 anos, sabe? Achei sensacional. Eu amei. Eu vejo isso, assim... Eu ainda tenho uma meninice de querer que só me divertir um pouco. Que legal. E eu acho que numa palavra seria isso. Eu ainda sou aquela Amanda lá... De 5 anos, que a minha mãe... Vocês precisam ver um post que eu fiz, que a minha mãe... eu tava brincando de ser apresentadora de televisão. Não sei se vocês viram, depois vocês veem. Eu acho que esse eu não vi, não. E aí, e minha mãe... Era uma apresentaçãozinha que eu fiz de Natal. E aí, a minha mãe tava sentada no colo do meu pai, ela bate palma e fala assim, muito bem, ótimo, sabe? Eu ainda sou essa Amanda, da televisãozinha. Tipo assim, ai, gente, que bom, vocês estão gostando? Que legal você falar isso. Porque eu sempre trago isso aqui, né, Juju? Que uma das coisas que eu acho que o Gustavo, meu filho... me ensina diariamente, que eu tento aprender, é isso, é ver a vida através dos olhos da criança, porque eu acho que
eles, é isso, é muito curioso, é muito tudo é, né? Nossa, consegui isso, olha que legal, Mamãe, né? Tudo é uma novidade, tudo é é motivo pra vibrar, pra celebrar, que é o que você falou, né? Eu gosto muito da minha vida, eu acho que a criança tem muito isso, né? Gente, a vida é muito, eles não têm esse tanto de camada de desafio que um adulto às vezes vê. E eu sempre falo, gente, das coisas mais bonitas da maternidade pra mim é a gente revisitar a vida através do olhar de uma criança. E aí você vir e trazer que você tem isso ali, que é o seu descrever, assim, eu te parabenizo 1000 vezes. Porque eu acho que isso é uma característica que eu acho que todo mundo deveria ter, assim, de conseguir ter esse olhar de menina. Porque, gente, se tem coisa mais bela da vida, da gente conseguir ser, é isso, assim. Poxa. Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias? Por que a criança ela tem todo esse amor pela vida e ela tem toda essa coisa esfuziante e às vezes o adulto não tem? Porque a gente, durante a nossa vida, tudo que acontece de ruim pra gente tira um glitter da gente, sabe? Tipo assim, vai tirando um brilho, vai tirando um brilho, vai tirando um brilho. E eu não deixo as coisas ruins da vida tirarem o meu brilho das coisas boas. E uma coisa que eu falei pra vocês, que eu tô nesse processo do luto, né, ainda, com meu pai e tal. E quando meu pai morreu, me caiu uma coisa assim, pra mim a vida nunca mais vai ser ter o mesmo brilho. E aí eu vim... Pode emocionar, Amanda. Infelizmente, não tem um lencinho pra te dar, mas... Esse espaço é pra isso. Esse espaço é pra isso, E se permita também, né? Não mostrei um lencinho, né? Mas eu vim colando esse glitter. E eu tô fazendo isso. Eu tô pegando todos os pigmentos e colando. Então, eu acho que é por isso que eu tô mais reclusa. Neste momento. Porque eu tô colando o brilho, assim, sabe? E meu pai, ele ia querer... Porque ele adorava a minha confusão. Então, eu falei, gente, eu não vou deixar as coisas... Porque a vida, né? Assim, a vida... Nossa, peraí que eu vou me... Querida, ela aproveitou e grita. Eu não quero que a minha vida tire o meu brilho. Sim. A minha vida é para pôr mais brilho. Tipo assim, as coisas que eu vivo, né? Elas têm que trazer mais brilho. Sim. E, em homenagem aos momentos difíceis que a gente supera, eu colo mais brilho. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou passando cola nos buraquinhos, colando mais brilho. E vem mais brilho. E a Amanda, desse processo, ela gosta mais ainda da vida. Porque eu vivi com meu pai. Né? O luto é uma vírgula só para mim, assim, na nossa história. Então, é em homenagem à vida que eu quero ser mais brilhante. Isso. Então, é por isso, eu olho para o meu filho e eu penso isso, sabe? Que eu não quero que ele deixe as coisas roubarem os glitters. Caiu, é normal. Vai cair. Passa cola, pega, bota de volta e viva os processos. Por exemplo, eu entendo isso com meu pai. Eu entendo que eu estou num luto longo. E tem gente que... Tipo, eu não sou aquela pessoa que cai no buraco, mas eu sou aquela pessoa que talvez permaneça numa curva mais aqui por um tempo ali... Pra dissolver e voltar a colar meus brilhos, entendeu? Sim. E cada uma tem o seu processo, o seu tempo. Importante é sentir para liberar. Porque se a gente não sente, não tem como liberar até para trazer mais, igual você está falando. É importante. Os lutos, eles fazem parte. Cada uma tem um mecanismo e uma forma de lidar com ele. O importante é lidar. E você trouxe muito do início ao fim o quão importante é ser vulnerável, o quão importante é se olhar, é se revisitar, não ter vergonha de se assumir, de se acolher. Isso é muito bonito. E de entregar, porque mais uma vez, assim, a oração que você fez com seu filho no momento, talvez, dos mais vulneráveis ou mais da sua vida, você entregou. E você confiou, e isso é um desafio. Assim, muito grande. Quem tem luto, vou ensinar uma coisa pra vocês que eu fiz intuitivamente, foi muito bom pra mim, tem sido bom pra mim, eu tenho feito com uma certa frequência, que a gente tem medo de falar assim, eu perdi meu pai, né? Tipo assim, perdi. Isso me dava uma sensação, como se eu estivesse aqui no mercado, eu virei uma esquina e ele foi pra outra esquina. E eu ficava assim, gente, mas como assim perdi? Não, perdi, né? E aí eu escrevi uma carta pra mim mesma, falando assim, eu ganhei, né? Em vida. É isso.
Lindo. maravilhoso. Nunca Lindo. tinha olhado o luto por essa perspectiva. E aí eu comecei a escrever pra mim. Eu ganhei 40 anos, né? Eu ganhei Isso. muito. E sabe uma coisa que a Clá que veio aqui, né? A Clarice, que você conhece, que perdeu o marido também. E ela fala muito, assim, que eu acho que do luto, né? E, assim, um pouco que eu te conheci aqui de acompanhar, você tinha uma relação muito próxima com seu pai. Grudada a vida né? inteira. Então, eu Colada. acho que só isso já... Obrigada. Maravilhosa, obrigada. Ela escutou lá de fora? Ah, Eu acho que a gente perder uma pessoa muito próxima é muito difícil, mas também a gente ter a certeza de que a gente viveu intensamente enquanto ela estava presente. então, isso eu falo pra todo mundo. É um Eu presente. vivi, e assim, quando meu pai faleceu, eu até brinquei com ele, porque ele ficou um dia na UTI inconsciente, né? Mas eu falei com ele assim, pai, que bom, eu não tenho mais nada pra te falar. Olha, Nossa. isso é assim, acho que não tem... É. Né, Isso é assim, bonito é demais. bonito É igual você É. falou, você ganhou o seu pai e que privilégio. Então, eu fiquei assim, um ano... esse relacionamento. Eu fiquei 1 ano e 2 meses com meu pai dentro da minha casa, que ele veio morar comigo quando ele ficou doente. E eu falo todo dia isso pro meu marido, falo, nó, foi o melhor Que presente. presente. Porque eu tive muito contato, talvez eu tenha tido mais contato com ele nesse 1 ano do que quase a vida inteira, porque a gente trabalha, estuda, a vida é muito dinâmica. E ele dentro da minha casa, e eu falava, beijava, cheirava ele todos os dias. Então, eu conversei com ele, eu falei, pai, não tem mais nada para te falar, só te agradecer. Que lindo. Muito linda, Amanda, Muito. muito lindo. E assim, eu né, não passei por um luto tão profundo assim, mas eu imagino a dor que seja de um luto, mas eu acho que a gente conseguir ver essa beleza, sabe? Igual você está trazendo aqui, a Clarice trouxe também, de olhar como ganho, né? É, uai. isso, assim, apesar da perda, o ganho foi muito maior, assim, né? Pelo tempo todo, então... E aceitar também, assim, uma coisa que eu fiz com meu pai, que foi bom pra mim, eu acho que foi bom pra ele, né? Que um dia ele tava muito pra baixo, ele falou assim, não, filha, eu não fui um bom pai pra você, sei lá, porque a gente passou muito perrengue juntos, né? Eu, meu pai, minha mãe e tal. E um dia ele tava nessa baixa, assim, comigo e tal, e eu falei assim, ô pai, ó, pra mim você foi ótimo, e eu não acho que nenhum pai tá errado pra ninguém, né? Mas mais do que isso, eu te aceito, eu te recebo do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é. Então, assim, e eu sei que você me ama do jeito que eu sou. Então, a gente é isso, assim, a gente não teve uma vida... assim, a gente teve muitos momentos, eu e meu pai, em que eu era brava com ele, sabe? Eu falava assim, pai, mas não é possível. Sabe? Eu lembro de uma fala que eu falei com ele assim, eu tô pedindo a Deus paciência, mas tá me dando pouco. Você tá gastando minha paciência. Ele era teimoso, turrão, e muitas vezes ele era muito grosseiro comigo. Muito bravo, assim, muito grosseiro. E que eu sentia, tipo assim, não vou aguentar esse calado, não. Vai tomar banho? Sabe? Tipo assim. Então, eu e meu pai, a gente não é... Porque às vezes quando você fala de uma história bonita de amor... A pessoa pensa numa história só de nhenhenhen, mimimi. Sim. Teve muito também. Teve Sim. muito. Meu pai foi meu primeiro amor. Eu tive... Freud explica todo vivido Sim, com ele. Eu amava o cheiro dele. Eu amava ele. Achava ele lindo. Copiava ele. Queria chamar a Paula. Tive isso. Mas eu também tive muito conflito. Quando eu fui trabalhar com ele, não foi fácil pra mim, assim, sabe? Ele não me aceitava como tendo uma opinião. Ele me via Amanda neném, pequena. Então, assim, a gente teve momentos em que eu falei com ele, pai, do jeito que você tá me tratando, você tá quebrando meu coração. Você tá, tipo assim, eu tô sentindo que eu tenho que escolher entre você e a empresa. Não é justo comigo e tal. E eu lembro uma vez que ele desligou na minha cara. Ele era atrevido, ele era bravo, ele era grosso, assim, comigo, sabe? E um dia eu tava falando com ele um negócio sério, tava dando um cutucão nele, ele pegou, desligou o telefone na minha cara, liguei pra ele de novo, ele desligou, ligou. Aí foi aquela guerra entre nós dois, aí na hora que ele atendeu de novo, esperei, deu um tempo, liguei, falei assim, você nunca mais vai desligar na minha cara. Você nunca mais vai fazer isso comigo. Você pode ficar 2 horas guerreando comigo no telefone, mas desligar na minha cara eu não permito, porque se você fizer isso, você vai quebrar meu coração. E ele nunca mais desligou na minha cara. Meu pai, ele tinha essa coisa, tá vendo? Da raiva, que eu também herdei. normal, Que eu também... normal. Não, ele ligava pra mim, Amanda, não tem vaga no centro. Eu falei, ô, Alecrim, que dó. Não, que dó. Que isso? Mas que dó. Nossa, eu vou ligar pra BH Trans, pai, não tem uma vaga. Sabe, tipo, essa pessoa. Aí ele,
Mas é um absurdo. Você mandou entregar um negócio aqui que ele fazia assim, e não tem vaga. Eu falei, mas quando eu fiz isso, eu tinha certeza que não ia ter vaga. E eu queria que você chegasse e ficasse com raiva de mim. Entendeu? Aí eu tinha que... E eu fui aprendendo, gente, eu fui aprendendo uma habilidade que é de lidar com pessoas muito nervosas, muito estressadas, muito que a pessoa chega a vibrar numa doideirinha, sabe? Sim. E fui descobrindo. Meu pai era muito ansioso e ele nunca foi tratado de ansiedade. Eu fui descobrindo que eu acho esses dias, isso são vozes da minha cabeça, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele, durante um bom tempo, ele foi muito deprimido. Uhum. Eu acho que ele passou muita coisa na empresa que ele não dividiu com ninguém, e foi uma escolha dele. Não foi dividir. somatizando, e né? aí Porque ele foi guardou tudo pra ele. E é muito nervoso esse mundo dos negócios, e ele era zero preparado. Pra isso. Então, assim, hoje olhando por uma outra ótica, até mesmo da minha vivência como empreendedora, eu fico meio com dó. Eu falo, meu pai vai passar perto demais naquela empresa, gente. Ele não era preparado. Se eu que tô aqui me preparando todos os dias, estudando, não sei o que, o tanto de perrengue que eu passo, a pressão psicológica que eu passo. Imagina meu pai lá. Tipo mas assim, aí você tá tendo a oportunidade de revisitar esse mundo com o seu olhar, né? E trazer diferente. E eu aceitei também, sabe? É igual até isso. Pra aceitar. É igual isso. Às vezes eu falo, pai, você é chato demais, pai. Não, coitado da minha mãe, que dó. Aí ele, ei, menina, você não fala assim comigo, não sei o que. Não, mas você é meu chatinho favorito. Então, assim, eu aceitei também. Eu parei de guerrear com meu pai na hora que eu olhei e falei assim, eu escolho amar ele do jeito que ele é. Isso. Ele não vai mudar. Eu tenho que mudar, porque eu, como filha, eu tenho mais ferramenta do que ele. E eu abraço ele desse jeito e pronto, e acabou. E é o meu pai, entendeu? Então, eu gosto de falar isso, porque o pessoal tem essa coisa. Morreu, virou santo. Eu não sou desse jeito. Meu pai, eu amo, acima das pessoas que eu realmente mais amei na minha vida e amo. E vou continuar amando mais ainda. Mas não conto historinha de mentirosa, claro, né? Não conto historinha. Na falência dele, foi muito difícil pra mim. A gente brigou muitas vezes, mas eu nunca parei de conversar com meu pai. Eu sempre xinguei ele. Então, assim, é isso. É isso, é a vida. E isso é viver. É isso que você falou. Isso é a vida e isso é viver. E que bom que enquanto ele estava em vida, vocês viveram, né? E viver não é sinônimo de viver contos de fadas e perfeições, né? Exatamente. Viver é isso. E pra ter mim, momentos assim, de desafio, ter momentos de muito amor. Não romantizar. Fungando no microfone. Isso é um grande desserviço ao podcast. A pessoa imagina. E pra mim, o amor vai muito desse lugar. Você ama a pessoa por quem ela é, sem esperar a mudança dela, porque ninguém muda por causa de ninguém. Você muda por você. E se a pessoa não mudar, você vai continuar amando? Você vai aceitar ela do jeito que ela é? Isso é um ponto, assim, é uma pergunta que, às vezes, inclusive para escolhas de quem vai estar do nosso lado, em qualquer pilar da nossa vida. Para mim, o amor vai muito nesse lugar. Você ama a pessoa por quem ela é. Se ela mudar, é um lucro, porque ela enxergou a necessidade da mudança. Você faz as mudanças que você sente necessárias em você. E você sabe que, às vezes, a gente começa a ter uma... Quando a gente abraça os defeitos, né, das pessoas, né, gosta do seu jeito, abraça os seus defeitos. Sim. Você começa a fazer até piada, igual eu falei que aconteceu com meu pai. Tipo assim, eu tinha antes uma percepção de, assim... Por que tá nervoso, gente? Mas que canseira. Uma pessoa fica nervosa porque não acha vaga, mas tudo ele fica nervoso. Quando eu abracei, eu comecei a falar assim, olha. Aí eu falava assim, pai, para de show que a Xuxa é loura. Peraí, querida, você vai ficar nervosa. Eu chamava ele de Paula. Eu falava, Paula, espera, tá reativa. Porque ele falava que eu era reativa. Eu falava, Paula, espera aí, você tá reativa, Paula, não sei o quê. Então eu mudei a ótica e aí ele mudou a devolutiva. Total. Porque você mudou. Sim. A mudança partiu de você. Maravilhoso, é isso, gente. Nós somos assim, né? Maravilhoso. Assim. E uma coisa que a gente sempre traz também é que nesses momentos, né, de desafios e, enfim, causa, a gente sempre fala que tem uma ferramenta que a gente brinca, que é a nossa caixinha SOS. Que quando a vida pede que a gente bota a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois no outro, a gente tem que ter algumas ferramentas ali que nos sustentam, né? Então, assim, para cada um é um. Tem gente que às vezes é isso, parar no espelho, se maquiar, tem gente que não, fazer... mas a gente quer ouvir doce, eu não vou aceitar maquiagem e trabalho. A gente então, quer ouvir outra sua caixinha. O que você carrega SOS. nessa caixinha de ferramenta ali, SOS, para se abastecer? Eu tenho muito SOS, tá? E eu aprendi isso durante a minha vida. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho, por exemplo, eu consigo trabalhar com a minha mente com a hipnose um pouco, isso me ajuda. Eu sou uma pessoa que tem um sono muito poderoso, então eu preservo o meu sono. Dormir, para mim, é uma coisa muito importante. E eu me reconecto na minha casa, com o meu filho, com o meu marido, com a minha família, jogando baralho e num lugar onde eu me sinto 100% segura, na casa do meu irmão, com a minha cunhada, com meus... Eu tenho isso. Meu núcleo familiar
pra mim, é onde Seus, eu né? ligo na tomada. Eu fui pra casa do meu irmão esses dias, minha cunhada nos convidou e tal, foi muito legal. E meu irmão tocou violão e a gente cantou. E eu delícia. voltei de lá 10 anos mais nova. Eu falei, gente, não precisa fazer botox não, porque eu recarreguei toda a minha energia. Então, assim eu me recarrego nas pessoas que eu Maravilhosa. amo e que eu confio e que eu tenho certeza absoluta que ali eu tô segura. Inclusive, já vou mandar outro recado. Vocês podiam chamar a Mariana Caldas, minha cunhada, já que é só de mulheres, né? E que ela é uma mulher maravilhosa, pra vir aqui também falar. Que ela é uma dentista de Tabira, enfim, tem uma história linda. Chama Legal, também. Mariana Aí, também já está estamos intimada. já- A lista só tá aumentando. venha, sua linda. E a nossa última pergunta, que conselho você deixa para uma mulher que quer empreender, mas sente que não vai dar conta, seja por causa de insegurança, seja por causa da maternidade, seja por conta de falta de apoio? Não, então, esse conselho é aquele que a gente falou. Olha pra dentro primeiro, porque eu vou falar uma coisa até um pouco dura aqui, mas é o que eu penso, tá, gente? Se você acha que você não vai dar conta, se você olha no espelho e não acredita em você, por que o mercado vai acreditar em você? É isso. Por que as outras pessoas vão acreditar em você? Esses dias teve uma cliente pra gente encerrar no escritório e ela falou, e eu falando pra ela sobre marca, eu dei o meu orçamento pra ela lá de consultoria. Ela virou e falou assim pra mim: eu até tenho dinheiro, mas eu não queria gastar o meu dinheiro. Tipo assim, eu entendi que ela estava fazendo um pitch para eu patrocinar ela. E eu falei assim, mas se você não acredita no seu projeto a ponto de você gastar o seu dinheiro, por que eu vou gastar o meu em você? Nunca. Tipo assim, ela fez o pior pitch, ela fez da um vida. despitch, sabe? Tipo assim, eu olhei e falei assim, cara, a pessoa quer que eu ponha o meu dinheiro nela, se nem ela não quer gastar o dinheiro dela, eu vou querer gastar o meu. Tchau, Inclusive, querida. eu quero fazer essa frase final de um corte. Não, e a gente volta para aquilo que a gente sempre fala, né? O primeiro passo sempre vai ser para dentro. Se sim. você olha para dentro, se você olha para si, se você tem essa certeza de si, do seu negócio e tudo, aí você vai atrás para fazer parceria, aí você vai atrás para buscar um apoio, aí você vai atrás de conhecimento, que seja de investimento, mas você tem uma segurança de que, poxa, eu me banco aqui. E a frase, quando eu falei pra vocês, quando eu tô me maquiando e eu falo, eu consigo, eu sou capaz, eu acredito nisso. Tanto é que eu estou colocando o eu na frente. Eu sou a primeira Você pessoa a acreditar. acredita, você sente, você vive isso. Imbatível. E é uma coisa louca, porque quando eu falo eu consigo, parece que vem, sei lá, um negócio elétrico. De verdade, às vezes a minha língua até formiga. Eu sinto uma eletricidade, assim, que eu falo assim, bicho, se chegar aqui agora, acontecer uma guerra aqui agora, que isso, querida? O meu navio eu salvo, entendeu? Mas na física quântica, quando fala do poder de materializar, de cocriar, o sentir ele é o combustível para a materialização. Então, quando de fato você sente no seu corpo, você sente seu corpo vibrando, esse é o combustível. Não sabia. Minha língua às vezes fica dormente. Quando eu falo, eu consigo, eu posso, eu sou. E eu sou. Porque eu, você né? não tá falando da boca pra fora, você tá sentindo, isso é real pra você. Demais. E quando é real pra você, acabou. É isso aí. Acabou. Maravilhoso. É o quê? 5 horas de podcast? Imersão pois cast que a Imersão gente Cast. faz. Também para fechar nossa temporada maravilhosa com essa convidada muito especial. Amanda, chegamos ao final, infelizmente, porque se deixasse, a gente ficaria aqui a tarde inteira trocando. Quero voltar. Por favor. Obrigada por dividir com a gente um pouco da sua história com tanta verdade, presença, generosidade. Mais uma vez, que vulnerabilidade linda. Obrigada. De ver, de sentir de perto. Isso, com certeza, é uma força, sim. A gente fala, só é forte quem é vulnerável. E você é muito. E tá muito bonito de ver. Inclusive, você se permitir ao seu luto. Viu? Foi bonito demais. Conhecer não só os bastidores dos seus negócios e da sua jornada como mãe, mas também escutar o que pulsa aí dentro. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Você é inspiração, não só pelo constrói, mas por como constrói. Com fé, entusiasmo, coragem. A gente acredita muito nisso aqui. Por trás de quando uma mulher é fiel à sua essência, ela encontra um jeito mais verdadeiro de estar no mundo, de trabalhar e de maternar. Obrigada por abrir esse espaço aqui com a gente, por se abrir com a gente, por se permitir sentir. E obrigada também a quem nos ouviu até aqui.
Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilhe com uma mulher que também está buscando o que realmente importa. A gente agradece por mais uma temporada e por fechar com essa mulher maravilhosa que a gente teve a honra de receber Eu aqui. amei também. E, gente, só pra finalizar, se você tá pensando em fazer um pitch pra Amanda, você já tem todas as dicas aqui de como fazer. E de como não fazer. De como não fazer. E, vou contar. Posso deixar minhas redes sociais? Claro, a gente Inclusive, deixa um também. spoiler que você ficou de soltar. Ah, aqui, é? a gente não falou, gente. Isso que eu ia falar. Eu ia fechar isso, que eu ia falar assim, Deus, que ela vai dar um spoiler final, porque na próxima volta dela já vai ser um novo capítulo. Tá só começando. Vai. Conta aí. Então, Mas eu abri uma aproveita empresa pra- na China, né, gente? Abri uma empresa em Shenzhen, em parceria com a Gabi Busy, que já tem uma experiência grande, que mora na China, que já tem uma empresa que chama Lowen. E essa nossa empresa da China, ela é para desenvolvimento preponderantemente de embalagens, mas a gente também faz outros tipos de desenvolvimento, então convido vocês. Minha rede social, Amanda Coelho Oficial, com 2 Fs. A gente também tem Assinatura, marca própria, para vocês seguirem. Temos também Belong Be, Bein, todos no Instagram, todos no TikTok e também estou no LinkedIn. Então, assim, vamos lá. Nós vamos deixar todos os arrobas no descritivo aqui. Então acompanha essa mulher maravilhosa. Obrigada! Obrigada. a você. Agora você pode soprar sua velhinha para você levar toda essa energia, essa chama para você. Obrigada, querida. Amei, Foi foi bom bom, né? demais. Aqui a vida pulsa. Aqui a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade.